Vamos aqui então dar seguimento, está bem? Aqui vocês já começaram com aqui, elas agora ficaram um bocado desfasadas. Aqui na termodinâmica da parte de engenharia mecânica, vocês já começaram com o capítulo 5 ou não? Ih, ganda Estamos abertos. barulheira. Oh, o Marco, ganda barulheira. Temos que pôr aqui o Marco mudo, senão dá-nos cabo dos ouvidos. Pá. Onde é que está? Mudo. Se começaram com os sistemas abertos já ou não? Já. Sim. Já? Ok. Então nós hoje vamos aqui, vou partilhar aqui o ecrã, está bem? Ora, tela 2. E vou começar até pelo aquele raciocínio termodinâmico que fizemos o ano passado e que vamos aqui sempre identificando um bocadinho aqui este guia condutor, está bem? Para tentar, como vos digo, isto não é uma questão sequer de pensarem vai empinar ou achar que isto é o melhor método, não? Portanto, eu partilho com vocês o método que eu utilizo em qualquer análise energética, seja ela em termos académicos, seja caseira, seja industrial. Portanto, a primeira ideia é identificarmos qual é o sistema, depois de identificar qual é o sistema, identificar a substância, ou seja, nós dizemos, o nosso sistema é, por exemplo, um motor, mas falar do motor de combustão, nós podemos falar do motor na sua totalidade, portanto, e analisar que é tudo o que se passa com o motor e que à saída temos um volante, podemos dizer, não, vamos só estudar o cilindro, vamos só estudar o pistão, ou seja, é identificar o sistema. Depois vemos o sistema, vamos identificar qual é a substância que vamos analisar do ponto de vista energético. De seguida, portanto, vamos ter a identificação dos estados físicos e das propriedades termodinâmicas. Porquê? Nós já sabemos que na termodinâmica estudamos energia, mas para estudarmos a energia, não é? Nós temos que saber que não conseguimos quantificar a energia de forma direta, nós fazemos recorrendo às propriedades termodinâmicas. Então, por isso é sempre bom listarmos que normalmente estamos interessados, podemos só estar interessados em conhecer a energia num estado termodinâmico, mas o mais normal é nós queremos analisar qual a transformação energética que houve de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico e daí que é bom nós listarmos quais são os estados termodinâmicos que está a nossa substância e que propriedades é que nós sabemos. Porque, reparem, se nós não sabemos nenhuma propriedade termodinâmica, nós nunca vamos conseguir na vida resolver nada do ponto de vista energético. Ou seja, quando se diz, mas e se eu não saber estas propriedades? Não, nós temos de saber sempre alguma coisa, porque se nós não sabemos nenhum valor de propriedade termodinâmica, não, são vocês, sou eu e é toda a gente no mundo inteiro, para ninguém vai conseguir calcular nada do ponto de vista energético. O que é que isto também nos permite? É que ao fazermos esta representação, que eu uso mentalmente até, portanto, no diagrama temperatura-volume, estão a ver, normalmente é aquele que eu utilizo, mas tanto podem usar temperatura-volume como pressão-volume, permite-nos saber quais são os estados físicos onde nós estamos e identificá-los. E a partir daí também já sabemos, se tivermos na região sólida, líquida ou líquido mais gás, a única alternativa que nós temos é o quê? É utilizar as tabelas termodinâmicas ou a única forma que temos alternativa são estas que estão aqui em baixo, que é no estado líquido e sólido, podemos determinar variações de energia interna ou de energia de entalpia através do valor do calor específico, ok? E que vamos hoje fazer aqui um exemplo sobre isto. Mas sabemos, se estivermos no estado gasoso, temos alternativamente a usar as tabelas, podemos usar a equação dos gases ideais, portanto esta equação extremamente simples, PV igual a MRT, bem como podemos calcular variações de energia interna e variações de entalpia, também à custa do calor específico, mas neste caso, consoante são transformações a volume constante ou a pressão constante, daí temos o CP e temos o CV. A fase seguinte corresponde a quê? Corresponde a nós identificarmos o sistema, se ele é fechado, se ele é aberto. Se me disserem, então, mas eu não posso ver isto antes. Claro que podem ver isto antes. Eu, como vos digo, isto é um raciocínio que nada impede que isto não é para seguir, que isto é uma bula, que vamos seguir isto, nem nada que se pareça, mas é para orientarmos o nosso raciocínio energético. Podem começar logo e dizer, eu quero logo à partida ver se identifico qual é o sistema e quero logo ver se ele é fechado ou aberto, ok? Façam logo no início, não há problema nenhum, ok? Portanto, então aqui é todos os passos que envolvem um raciocínio energético, portanto, que eu costumo fazê-lo desta forma, portanto, que é para mim focando em determinados pontos, mas vocês podem adotar o vosso raciocínio, mas se vocês tiverem todos estes pontos, garanto-vos que não vão ter dificuldade nenhuma, não só em fazer a disciplina, como em compreender os conceitos que estão a fazer, ok? Porque isto aqui, além de ser da minha origem, mas tem sido testado ao longo dos últimos 6 anos com alunos, e efetivamente há bons resultados quando compreendem o que é que está aqui a fazer. Então, a fase seguinte depois é ver se o sistema se é fechado, se ele é aberto.
Se o sistema for fechado, vamos escrever a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, que é igual a quê? Calor líquido menos trabalho líquido é igual à variação da energia. Quais energias? Na realidade, já vimos que a energia elétrica vai entrar como calor ou como trabalho, para nunca será isso. A energia de fluxo ou a energia de deslocamento faz sentido nos sistemas fechados? Não. Não faz. O sistema é fechado. Não fará sentido falarmos em sistemas fechados de energia de fluxo ou energia de deslocamento. Ou seja, aqui já vamos ver que nos sistemas fechados, as únicas energias que as nossas moléculas poderão ter variações de energia é ou energias mecânicas, na sua vertente cinética ou potencial, ou de formação, ou na energia interna, seja ela sensível, latente, e, que é as que vocês vamos abordar aqui, mas no máximo seria química ou nuclear. Se o sistema for fechado, então escrevemos a equação. Se o sistema for aberto, vamos ter que identificar se o sistema é em regime permanente ou em regime transitório. A partir do momento em que escrevemos, e vocês já escreveram isto com a já trabalharam isto com a professora Raquel, mas já vos vou dizer que, pá, eu apesar de partilhar isto, eu gostava que vocês praticassem mesmo este raciocínio, porque, portanto, nos últimos anos tem havido vários colegas que têm colaborado comigo aqui na disciplina de termodinâmica. Eu diria que a Raquel é que tem estado mais estável, mas tem sido vários, o Márcia, a Luísa, o João Malsa, portanto, e o que é que acontece? Cada um deles tem mais ou menos uma abordagem, e eu quando comecei a escrever isto, eu tento-lhes passar, passem este raciocínio à malta, porque se eles focarem-se nestes pontos todos, eles compreendem o que é que estão a fazer, pá, mas eu acho que eles ainda não ficaram muito convencidos disto. Mas acreditem que os alunos que eu falo que ficam convencidos disto normalmente têm bons resultados, ok? Mas, portanto, às vezes é mais fácil convencer os alunos do que os nossos próprios colegas que isto funciona. E por isso, estejam focados, se vocês virem, não precisa ser por esta ordem, mas focarem nestes pontos todos, vocês vão criar o vosso raciocínio, pode ser como eu faço, ou pode ser de forma diferente, mas vão abordar todos os pontos. A partir do momento em que nós sabemos que o sistema é aberto, e se é regime permanente ou transitório, nós aqui o que é que vamos ter? Vamos escrever a primeira lei da termodinâmica, que é igual. O que é que tem? Tem adicionalmente, além de calor líquido menos trabalho líquido, tem a energia associada à massa que entra menos a energia associada à massa que sai. Vamos falar hoje sobre isso. E depois tem que, antes de escrevermos a primeira lei dos sistemas abertos, o que eu vos peço é que vocês escrevam em todos os exercícios. Reparem que isto ganha-se uma rotina. Quando nós ganhamos uma rotina, normalmente depois nos testes, quando temos um desafio, nós vamos fazer a rotina que temos, ok? Portanto, não tentem ter aquela ideia de que depois eu treino isto. Não, nós realmente quando nós treinamos, nós chegamos lá e estamos rotinados e fazemos as coisas porque mentalmente isto está na nossa cabeça. Portanto, e então, claramente aqui eu sei que é para nunca me esquecer, eu em todos os exercícios, em todas as abordagens, eu escrevo sempre primeiro a lei de conservação de massa. Porque se eu não me habituo a escrever a lei de conservação de massa, mesmo que eu não precise dela para nada, estão a ver? Eu depois, quando estou às vezes a fazer, digo, olha, falta-me aqui uma equação. E de repente alguém diz, olha, escreveste a lei de conservação de massa. Pois é isso. Então eu passei a fazer já há muitos anos, que é, eu escrevo sempre. Pode não me servir para nada, mas assim tenho todas as equações que eu tenho todas as ferramentas que no máximo em termos de equações, olha, no máximo vai ser PV igual a MRT, que vem daqui, depois vai ser aqui assim, se tiver no estado gasoso, delta Jus ou delta H, se estiverem líquidos ou sólidos, aqui usar o calor específico, e depois vou escrever aqui nos sistemas, em regime, sistemas abertos, tem duas equações, que é lei de conservação de massa, se tiver só uma entrada e uma saída, não é? Caudal que entra igual ao caudal que sai, e eu nunca escrevo assim, vou-vos dizer, nunca escrevam só assim, ponham mesmo Rho1 V1A1 igual a Rho2 V2A2, para eu não me esquecer que tenho aqui massa volúmica, eu tenho aqui uma área e tenho aqui uma velocidade. Portanto, isto às vezes é o suficiente para dizer, ok, esta equação vai-me resolver o problema, é com esta que eu vou trabalhar. E depois escrevo a equação, então, da primeira lei da termodinâmica da parte energética. E reparem, porque é que eu digo, vocês devem antes de sequer pensarem o que é que vos estão a pedir, se vocês escreverem tudo o que está aqui, vocês vão ver que ao final vocês já analisaram o problema e vão dizer, ok, agora deixa-me cá ver o que é que pedem. E vai ser no instante que vocês vão olhar, pedem-me isto, ok, as ferramentas que eu tenho é esta, está resolvido. Não tenham a menor dúvida, porquê? Porque se houver alguma coisa para além disto, têm que falar comigo. É sinal que vos estão a perguntar coisas que nós não demos na disciplina. E nós só damos isto, ok? Por isso é que eu pus aqui este raciocínio, que com este raciocínio ele vai ser válido para todos os sistemas energéticos, quer sistemas fechados, quer sistemas abertos. Claro que isto tem aqui um pressuposto, por isso é que nós batemos tanto, que é, estão a ver que se nós estivermos no estado de sólido, líquido ou líquido mais gás, vocês têm que saber usar as tabelas, porque sem as tabelas vão ficar sempre pendurados. E mesmo no estado gasoso podemos ter que usar tabelas. E daí que a importância, e nós damos tanto ênfase e o foco à parte das tabelas, mas é para utilizarem agora nisto aqui. Reparem que a disciplina, para além disto, que é a conteúdo mais importante, tem uns problemas iniciais sobre o que é a pressão,
porque aí é uma abordagem só sobre saber o que é a pressão e calcular lá nos tubos em U's, portanto, as várias massas volúmicas, e depois vamos dar ainda, portanto, até nós ainda temos mais 4 semanas de aulas, para além desta, portanto, vamos dar a parte da segunda lei da termodinâmica, onde vamos falar de rendimentos de máquinas térmicas, motoras, receptoras, onde aí a abordagem também é muito diferente, portanto, é aplicarmos a segunda lei da termodinâmica, que queremos falar mais para a frente, mas que vão ver que a abordagem dos problemas é muito diferente. Mas a grande abordagem é esta, e normalmente onde temos piores resultados é isto, e é por isso que eu também fui ao longo dos tempos construindo este raciocínio, que é, epá, se a gente listar tudo o que temos, as ferramentas, nós não estamos preocupados em dizer, ok, esta fórmula é aquela fórmula. Não, nós listamos no início todas as ferramentas que eu tenho para usar para trabalhar. Depois é que vejo o que me vão pedir. Portanto, eu faço sempre isto. Eu vou listando mentalmente quando vocês mostram um exercício, é este raciocínio que eu vou fazendo. Sistema, substâncias, estados físicos, propriedades que eu tenho, sistema é fechado, sistema é aberto, ok, tem esta aquela equação. E depois eu pergunto sempre, olha, então o que é que pedem nesse exercício? Mas primeiro eu faço este raciocínio, que é para saber todas as ferramentas que tem, depois é que olho para o que me pedem, ok? E façam isto, treinem este vosso raciocínio. Se não funcionar, pá, falem comigo, ok? Se funcionar, encantado da vida, mas se não funcionar, é porque ainda temos que melhorar, está bem? E temos que melhorar, estamos cá para isso, não há coisas estáticas, para mim nunca há coisas estáticas, há sempre coisas que se podem melhorar. Indo agora à parte onde tínhamos ficado na última aula. Professor, Sim, força. pode repetir aquela equação que disse do balanço da massa, Rho1? Não vou repetir, sabes porquê, Ruben? Porque já vamos falar dela daqui a uns minutos. Pode ser? Ok. É que eu Ok. queria apontar e não Sim, apanhei sim, tudo. sim. Mas nós vamos falar dela já assim quando mudarmos para os sistemas abertos, está bem, Ruben? Ainda vamos Ok. falar sobre ela, está bem? Eu vou voltar aqui a isto. Mas é porque eu quero mostrar que isto é tudo integrado e para não perdermos o fio condutor, ok? Mas só nós vamos voltar aqui a esta equação agora ao falar dos sistemas abertos. Outra E, questão, força, diz. se puder. Claro que sim, tudo. Aí no calor específico, a volume constante, o professor tem CVM. Esse M é de médio. Este valor é o médio, que é o que eu ainda não falei, ok? Ok. Porque nós na aula passada ficámos aqui na parte do capítulo 4, ficámos aqui nesta zona, não foi? Tivemos a ver a lei de Joule. Recordam-se isto? Esta lei de Sim. Joule, que eu digo, epá, se vocês não olharem para isto e não entenderem, portanto, temos que regressar uns séculos, porque isto aqui é uma experiência super básica, não é? 2 vasos de cobre. Já agora chegamos cheguei a perguntar-vos porque é que ele usou cobre e não usou latão? Por que acham que o Sr. Júlio usou cobre e não usou latão? Era o que estava à mão? Olhou assim Talvez, de repente para o laboratório e disse, está ali 2 de cobre, vai já estes. O que é que talvez vos porque não parece? interfere com as propriedades da água. Não é Não isso? ouvi, desculpem. Talvez porque não interfere com as propriedades da água. Acho que é igual, não é? Mergulhar algo de cobre ou de latão na água é capaz de ser igual. Porque o cobre é bom transmissor condutor térmico. Exatamente, porque o cobre faz boa transmissão térmica. E reparem, o que é que o Sr. Júlio queria ver? Se repararem, ele pôs estes 2 vasos de cobre e quis monitorizar com um termómetro a temperatura da vizinhança. E, portanto, ele queria algo que ele sabia que conduzia bem o calor, para se houvesse nesta expansão livre que falámos a semana passada, se houvesse aqui algum efeito de transferência de energia sob a forma de calor, ele conseguia detectar. Portanto, quanto melhor fosse o material em termos de condutor, em termos da parte térmica, portanto, melhor, mais sensível a detectar esse efeito, ok? E foi por isso que ele usou vasos de cobre, ok? Então, a partir desta experiência, o que é que vimos da semana passada? Que isto era uma expansão livre, que não havia qualquer trabalho de expansão, que também não havia qualquer transferência de energia sob a forma de calor, portanto foi uma transformação adiabática, não é? Neste processo foi adiabático, e então com isso escrevemos a primeira lei da termodinâmica, calor líquido, que está aqui, menos, que está deste lado, vai na equação, trabalho líquido, igual a ΔU, como o calor, não houve nenhum calor nem que entra nem que sai, como não houve trabalho nem que entra nem que sai sobre a nossa substância que representa o nosso sistema em termos energéticos, que é o ar, vimos que a variação de energia interna era igual a zero. Então a lei de Joule indica-nos que a energia interna de um gás perfeito é apenas função da sua temperatura, independentemente do seu volume, ok? E então o que se pode concluir daqui, para que é que isto serve? Reparem, se a gente pensar, epá, então agora na nona, 10ª aula que estamos a fazer aqui, a falar de uma nova propriedade termodinâmica, quando já falámos das propriedades termodinâmicas, para aí na segunda aula, que definimos a entalpia, entropia, massa volúmica, volume específico, tudo isso, sim, fala isso aqui, apenas agora no capítulo 4, porque sabendo já uma série de noções dos estados físicos, dos níveis energéticos, de tudo isso, para que é que isto nos serve em termos práticos? Isto serve-nos para nós quantificarmos, como está aqui indicado, portanto, se tivermos um estado gasoso
é um modo alternativo. Reparem que as tabelas existem sempre para calcular variações de energia interna e variações de entalpia. As tabelas existem sempre. Mas temos um modo alternativo de calcular, portanto, variações de energia interna, se forem processos a volume constante, ou seja, vamos calculá-la globalmente através da massa, vezes o calor específico a volume constante, vezes a diferença de temperaturas, nessa transformação termodinâmica. Ou, se forem variações a pressão constante, podemos fazê-lo, portanto, através de utilizar o CP, portanto, para calcular as variações, então, da energia interna, portanto, ou se já tivermos quantificado em entalpias, a variação da entalpia, ok? Que é o que está aqui representado, portanto, que então o calor específico a volume constante, se lembram daquela imagem que mostrei na última aula, portanto, a energia interna vai ser afetada diretamente pela transferência de calor, já na entalpia, portanto, ela que é o calor específico a pressão constante, há uma parte que vai para trabalho de expansão, outra parte que vai para a variação da energia interna. E então nós temos, o que é que sabemos? Isto não é assim e não podemos usar isto de forma direta, porque como nós vemos, se eu usasse o CP, o calor específico, quer a pressão constante, quer a volume constante, tanto nós no estado gasoso, vai ser diferente consoante as temperaturas, portanto, para as várias substâncias, exceto se forem substâncias monoatómicas. Ou seja, aquele CP e CV tem valor fixo para o argon, tomem atenção que isto aqui não é ar, ok, aqui em baixo, o ar está aqui, para o argon, para o hélio, para o néon, para o cripton, para o xenon, para o randon, ou seja, para tudo que forem monoatómicos, ele é constante e esse é direto. Para todos os outros, o que nós vemos é que ele vai variando e vai variando à medida que as moléculas forem mais complexas, ok? Ele vai tendo mais variações com a temperatura. Mas como nós normalmente raramente vamos fazer cálculos de variações de temperatura, por exemplo, entre 1000 e 2000 Kelvin. Normalmente fazemos análises energéticas entre temperaturas relativamente próximas, parecidas. Então, o que nós podemos fazer é que dizemos, ok, isto não é, na realidade não é uma evolução linear, portanto, ela não é linear, mas nós podemos considerar, portanto, que a evolução é aproximadamente linear e vamos ter aqui um pequeno erro. E então daí que tal podemos usar o tal valor médio que há bocado o Ruben estava a perguntar. Então, dito de outra forma, nós temos, quando queremos considerar variações de energia interna, variações de entalpia e a nossa substância está no estado gasoso, nós temos três abordagens que estão aqui indicadas, 1, 2 e 3, que é o que está aqui em baixo neste slide. Ou usamos as tabelas, como sempre usamos, ou seja, se temos valor às tabelas e vamos lá às tabelas, temos uma substância, vamos lá buscar e sabemos, vemos qual é a energia interna específica para um estado termodinâmico, para outro e calculamos, tabelas diretas, ok? Ou vamos usar expressões, portanto, que é a tabela A2C, vamos considerar o valor de CP para uma temperatura e multiplicamos, então, o CV para uma temperatura, o CV para outra temperatura e vamos obter, então, o valor de energia interna diretamente considerando o valor do calor específico a volume ou pressão constante para cada uma das temperaturas. Isto, volto a referir, estando no estado gasoso, sempre tudo isto estando no estado gasoso. Ou podemos usar, como o erro é pequenino, podemos usar valores médios, portanto, entre CP e CV, ou seja, podemos ver qual é a temperatura T2, qual é a temperatura T1, como está aqui. Vamos buscar aqui o valor médio de temperatura entre estas duas e vamos calcular um valor de CP médio, ok? Ora, se dermos um pulinho aqui às tabelas, deixa eu ver, tinha aqui as tabelas abertas. Ok, se viemos aqui, então, o que é que estamos a falar aqui? Reparem que vocês têm aqui assim, vamos à primeira abordagem, que é calcular no estado gasoso variações de energia interna, variações de entalpia, usando as tabelas. Onde é que isso começa? Começa aqui a partir da tabela A17. Portanto, propriedades para o gás em condições de gás ideal do ar, do azoto, do oxigênio, depois está aqui do dióxido de carbono, do monóxido de carbono, do hidrogênio, da água, ok? E do oxigênio monoatómico ainda tem do hidróxido OH. Portanto, começa na tabela A19. Ou seja, se temos aqui um pulinho à tabela A19, é por aí ele, A19. Portanto, A21 já foi demais. Vamos aqui, a tabela, por exemplo, começa com o oxigênio, tabela A19. Começa aqui. O que quer dizer que estamos a fazer aquela abordagem que está aqui neste slide, para não nos desorientarmos, que é, não é aqui, que então é 3 modos, resumindo, como diz aqui, 3 modos de determinar variações de energia interna e entalpia para gases, ok? Para o estado gasoso, quando podemos usar a aproximação de gases ideais, está bem? Que é, usando tabelas, imagina, nós temos então o ar, não é? Aqui neste caso aqui é para o oxigênio, penso que há ali uma que é para o ar, não é? Oxigênio, falo do ar porque se utiliza muito até para cálculos de monóxido de carbono,
Há aqui uma que é da ar, penso eu, certo ou não? Ou temos que ir... Há uma tabela que é só para o ar. Exatamente. Onde é que ela anda? Era a primeira, às tantas, não? É 17. 17, sim. 17, obrigado e pela vossa ajuda. Exato, aqui é cá está, do ar. Falo muito do ar porque nós usamos muito isto para cálculo de climatização, não é? Ou seja, quando queremos analisar a quantidade de energia que temos para aquecer o ar ou arrefecer o ar. E, por exemplo, chego aqui e digo, olha, eu quero, portanto, ora 325 graus, 300 Kelvin, e digo, olha, quero aquecer o ar dos 300 Kelvin até aos 320 Kelvin, ok? Então, nós, se formos ver, temos que ver qual é a massa de ar da divisão que queremos aquecer, não é? Por exemplo, estamos no estado gasoso, estamos em condições de gases ideais, e então a variação da energia interna que eu vou querer, portanto, para quantificar a quantidade, por exemplo, de calor que vou ter que fornecer, se não tiver mais nada, portanto, vou lá pôr um ar-condicionado, um aquecedor, saber eu para subir essa quantidade energética do ar, não é? O que é que vou aplicar? Posso simplesmente fazer a primeira, a identificar, vamos até um exemplo. Imagina a vossa divisão onde vocês estão, também estou aqui numa divisão aqui de casa, né, e dizer, olha, eu quero saber nesta, subir 5 graus, portanto, por exemplo, dos 300 aos 305, portanto, 5 graus, 300 aos 305, quero saber qual a quantidade de calor que tenho que fornecer para subir 5 graus aqui. O que é que nós vamos fazer? Digo, olha, qual é que é, vamos começar por aquele raciocínio termodinâmico e vamos cá aplicá-lo, ok? Só para termos aqui um seguimento mental do que estou a fazer. Primeiro identifiquei o sistema. O que é o sistema? O que é o nosso sistema? É O ar o da volume... sala. É o volume exatamente do ar da sala. Exato, boa, Ruben. Depois temos, qual é a nossa substância? É o ar. O ar. Qual é que é o estado físico? Inicial Gasoso. e final. Gasoso, gasoso. Já sei que estou nesta região, ok? Estou aqui nesta região, certo? Depois vou listar as propriedades. Pressão, volume, sei ao início e ao fim. Por exemplo, aqui a sala onde eu estou é mais ou menos um paralelepípedo, não é? Ou seja, calcular o lado, a altura e o comprimento e vejo qual é o volume da sala. Se sei o volume, que vai manter-se constante. Sei a pressão atmosférica, que vai manter-se, vai ser constante, podemos aproximar para os 101, 325 kPa. E depois sei então que tenho a propriedade inicial e a propriedade final que vai mudar, que é a temperatura, ok? Então já sei que posso usar esta equação, PV igual a MRT, e posso usar, se for variações aqui, é volume constante, porque reparem, a sala não é a pressão constante, é volume constante, que vamos considerar claramente, variação de energia interna, e então posso ir buscar diretamente esse valor energético, portanto posso calcular a massa, porque reparem, tenho aqui assim, PV igual a MRT, posso fazer para a condição inicial 1, pressão inicial 1, o volume inicial, o R é constante, a temperatura sei, vou calcular qual é a massa, portanto, ou seja, posso calcular o valor total, aqui está em termos específicos, e depois como é que vou avaliar esta variação de energia interna? Tenho então os três modos, ou vou às tabelas, ou vou usar a tabela 2C, ou vou usar um valor médio. Portanto, usando as tabelas, direto o que é? Chego aqui, e onde é que está a tabela, e vejo qual é que é a energia interna. Ora, a energia interna para 305 é 217,67, para 300 é 214,07, faço a subtração entre estes, multiplico pela sala, pela massa que eu obtive em função do volume, da pressão e da temperatura, portanto, a massa das moléculas que tenho, o sistema é fechado e eu já me estou a adiantar, peço desculpa, porque tenho que vir aqui, identifico se o sistema é fechado, não é? E se o sistema for fechado, vou escrever a primeira lei da termodinâmica. E então, chego aqui à parte da equação da lei da termodinâmica, desculpem lá, volto cá, e vou escrever a equação da primeira lei da termodinâmica. E chego aqui e ponho variação da energia do nosso sistema, ok? Calor que entra menos calor que sai, o que eu quero saber é o calor que entra, não quero calor nenhum que sai, portanto este é 0. Trabalho que entra, trabalho que sai, não quero. Eu só quero saber o calor que eu preciso pôr no meu convector a aquecer o ar. Portanto, quero determinar isto. Massa que entra, massa que sai, isto é igual a quanto? É 0. A 0, porque isto não existe nos sistemas fechados, não é? É igual a 0 sempre. Variação de energia do sistema. Que variação de energia é que vou ter? Cinética não tenho, o ar não vai todo para lado nenhum, não vai sair da sala, não vai aqui para lado nenhum, portanto não vamos ter deformações, mecânica não temos. De energia interna, vamos ter na sua componente sensível. Então posso colocar que aqui é ΔU, é um sistema estacionário, e posso calcular então por M vezes a variação de energia interna, portanto e vou buscar diretamente esses valores à tabela. E então calculei qual é a quantidade de calor que tenho que fornecer para subir 5 graus. Estão a ver? E está resolvido o problema. Segunda abordagem, que está aqui indicada nos slides. Portanto, estão a ver? Com isto fizemos a primeira abordagem, que é aqui. Não. Portanto, isto foi a primeira abordagem. Reparem que a equação é sempre a mesma. Agora, o ΔU, fizemos uma primeira abordagem usando
o valor direto das tabelas que podemos sempre usar, sempre, das tabelas. Vamos à segunda abordagem, que é usando as expressões CV e CP, integrando-as. Então vamos aqui às tabelas, e agora vamos à tabela A23. A23, não é? E temos aqui, reparem, nós temos aqui para o ar, temos só para 300 Kelvin, que depois aparece lá na tabela A17 com muitos mais pontos, não é? Depois temos aqui apenas para vários gases a várias temperaturas, temos os valores CP, CV e de K, temos os valores CP e CV, vamos ver que isto é para a terceira abordagem, e temos na segunda abordagem, temos esta equação, que nos dá o CP, ok, em função da temperatura. Reparem que é o CP, mas nós sabemos que R é igual a CP menos CV, o que quer dizer que podemos ir buscar o CV à custa disso. Como é que calculamos aqui o CP? Nós faríamos então a abordagem de calcular, no caso do ar, temos aqui uma equação que temos aqui os coeficientes, ok? Em que temos o coeficiente A, B, C e D, multiplicamos para a temperatura T1, multiplicamos pela temperatura T2 e então vamos subtrair, portanto, na nossa equação, vamos passar a ter a massa vezes a avaliação do CV T1, não é? Do CV T2 menos CV T1. E, portanto, então vamos quantificar o valor que ele tem em relação à sua temperatura, ok? Se houver alguma dúvida, vão dizendo, faz favor. Isto é a segunda abordagem, que está aqui neste slide, portanto, que é usando as equações da tabela A2C. Temos a terceira abordagem, que é fazer um valor médio de temperatura. Ou seja, chegamos aqui na mesma a esta tabela A2C, e agora temos aqui para o ar, onde é que ele anda? Está aqui o ar. Estão a ver? Temos, neste caso aqui, temos que fazer uma interpolação. Estava a falar entre os 300 e os 305, não é? Ou seja, tem que interpolar aqui, fazer uma interpolação linear entre estes dois pontos, entre os 300 e os 350. E vem calcular aqui o CV para os 300, neste caso é direto. Depois fazia uma temperatura média, portanto, entre os 300 e os 300, desculpa, entre os 300 e os 305, a temperatura média seria para 302,5. Ia buscar aqui o valor, então, por interpolação linear para os 302,5 e calculava, portanto, naquela expressão que está ali indicada, o tal CV médio, estão a ver, que seria obtido por interpolação linear, e a temperatura T para os 302,5 graus, e aqui seria 305 menos 300 graus. E então temos três abordagens que podemos fazer para o mesmo problema. Eu digo-me assim, qual é que é mais correta a usar? Qualquer uma, portanto vai depender das ferramentas que nós tivermos. Se tivermos para ferramenta para usar as três, até podemos usar as três e ver quais são as diferenças que nós temos, ok? Se me disserem qual é normalmente a que se utiliza, olha, usar as tabelas é sempre garantido, desde que tenhamos as tabelas para a substância é sempre garantido. Se não tivermos as substâncias, se ela não tiver nas nossas tabelas da A17 até a A20 e tal, então olha, faz a parte da integração. Se tiveres este valor, esta é mais simples do que a 2, é muito mais direta, calculando com o valor médio, mas qualquer abordagem é válida. Ok? Dúvidas sobre isto? Foi muito depressa? Vocês então já trabalharam com isto? A ideia aqui é consolidar um bocadinho de conceitos. Vejam lá. Tem alguma dúvida sobre isto? Ruben? Não, professor. Ok? Sim, Tá? agora é como o professor disse, é os conceitos. Tá, mas vejam lá se há dúvidas. Senão eu vou avançar aqui na matéria, está bem? Só dizer que é. Reparem que até agora falei substância estado gasoso. Se a substância estiver no estado líquido ou sólido, o que é que nós temos quando a substância está no estado líquido ou sólido? Nós, como já falámos aqui várias vezes, consideramos que as substâncias são incompressíveis. Também já dissemos que é, então, mas isto é mesmo incompressível. Não é. A gente consegue comprimir um bocado aqui a água no estado líquido, e mesmo um cubinho de gelo a gente consegue comprimi-lo, não é? Qualquer sólido a gente consegue, mas nós consideramos do ponto de vista energético, na realidade comportam-se como incompressíveis, porque é muito pouco o nível de compressão que nós conseguimos ter. Então, na realidade, quando a substância está no estado líquido ou gasoso, nós deixamos de falar em calor específico, a pressão constante e a volume constante, e só falamos do calor específico, não é? E então nós podemos ver que passamos apenas a ter um calor específico, ok? Isto, enfim, isto é demonstrado matematicamente até, mas não é, o interesse não é esse aí, nesta disciplina. E então podemos ter aqui, resumidamente, que para os sólidos nós avaliamos quer as variações de entalpia, quer de energia interna são iguais, é o tal valor médio vezes a diferença de temperaturas, e para líquidos temos que considerar a constante é a pressão constante ou o volume constante, mas também vamos buscar através do calor específico único, portanto, e a variação da diferença de temperaturas. Só voltando aqui um bocadinho atrás, que eu saltei este slide, isto é importante, ok? Nós fazemos pouquíssimas deduções, há mesmo, estão a ver que há muito pouca matemática que eu vos tenho dado aqui, deduções, demonstrações, coisas do género, mas é explicar que aquilo que há bocadinho vos falei, que é, nós calculamos naquela tabela A2C o CP,
e que com isso sabemos o CV exatamente onde é que isto vem. Vem desta relação. Portanto, nós estudámos já no capítulo 2, logo na PAI, na segunda e terceira aula, que a entalpia é uma propriedade termodinâmica que nos junta a energia interna mais a pressão vezes o volume. Ou seja, como nós sabemos que a pressão vezes o volume específico é RT, não é? Vem da lei da equação dos gases ideais, e estamos no estado de gás ideal, se substituirmos H igual a U mais RT, e se analisarmos a variação então da entalpia, da energia interna e da temperatura, não é? Podemos pôr desta forma, ou seja, que a variação de entalpia é igual a DU mais RDT, e isto, a variação de entalpia é CPDT, a da energia interna é CVDT, estão a ver que isto vai cortar os DTs todos e daí ficamos exatamente com esta noção de que o R, a constante particular do gás, que estão a ver que isto é uma noção muito simples, não é mais do que CP menos CV, ok? Portanto, isto é importante porque já há bocadinho eu estava a falar na tabela A2C, nós tendo o valor de CP, sabemos o valor de CV e vice-versa, sabemos CV, vamos buscar o seu valor de CP, visto que o R está logo na tabela A1, ok? Não menos importante, mas que eu vou dar muito mais ênfase depois na área dos motores, que falamos em máquinas alternativas de terceiro ano, como se chama agora a disciplina, portanto, que é a razão de calor específico. Vamos ver que isto tem um impacto muito grande no desempenho e cálculos de rendimentos térmicos de motores, que é a relação entre calor específico CP sobre CV, está bem? Isto é só para saberem que isto existe, que é, nós usamos muito isto, vamos ver quando estamos a falar de ciclos teóricos, Otto, diesel, mistos e outros ciclos, mesmo o Brighton, que é esta relação que chamamos razão de calor específico. Para concluir isto, eu gostava de vos lançar aqui também um desafio que estão a ver, que acompanhassem aqui a minha análise, que é, nós temos também, além da parte do estado gasoso, na tabela A2, depois temos para diversos líquidos, sólidos e até alimentação, estão a ver, temos aqui uma série de dados sobre o calor específico, a pressão constante, e daí vamos tirar o volume constante, como é óbvio, para uma série de substâncias. E, por exemplo, se nós pensarmos, e até sólidos estão aqui, alguns metais, uma série de situações, e se pensarmos até na parte alimentar, que é intuitivo quase pensarmos, estão a ver, se nós dissemos, olha, deixa lá agarrar aqui, digam aí uma substância qualquer destas que está aqui, para vermos quanto é que energia que a gente tem. Os ovos. Sei lá, olha, uma coisa muito simples, exatamente, como eu estava a lembrar, tipo, que é uns ovos, temos aqui ovos, ou até temos batatas, para vermos coisas mundanas, mesmo no nosso dia-a-dia, quase toda a gente tem noção, pode nunca ter feito, mas como é que nós cozemos umas batatas ou cozemos uns ovos, não é? Por exemplo, vamos agarrar aqui, o André, podemos cozer batatas antes em vez de ovos? Pode ser? Por mim, Pode ser? vai tudo. Vai tudo? Pronto, vai. Ou também podemos juntar umas batatas nos ovos, está a ver? Mas pronto, vai aqui uma batata que é uma coisa mesmo mundana. E por acaso, porque o outro dia já fiz com os ovos e portanto hoje ia cozinhar umas batatas com vocês. O que é que acontece? Se vocês virem aqui, temos na parte das batatas, não é? Nós temos o calor específico. Reparem que agora aqui, como estamos em sólidos e alimentos, não se fala em calor específico a pressão e volume constante. Daí que aquela importância, quando eu vos falo naquele raciocínio, em que nós vemos logo qual o nosso estado físico. Porquê? Porque nós já sabemos que em gás temos umas equações e em sólidos e líquidos temos outras, está bem? Mesmo usando os calores específicos. E quando vamos aqui para as batatas, como em qualquer substância de alimentar, temos abaixo do seu ponto de congelação, acima do seu ponto de congelação. Vamos equacionar que as nossas batatas não estão congeladas, portanto estão, diria, à temperatura atmosférica. E, por simplicidade, vamos dizer que vamos cozer 1 kg de batatas. Está bem? Como já viram, na termodinâmica é tudo específico ao quilo. E então agora vamos dizer que nós temos as batatas, e como é que nós podemos cozer batatas agora? Como é que se coze batatas? De forma simples. Como é que é? Em água. Em água, está bem, mas também podes cozer batatas de outras formas, ou não? Se fizeres no micro-ondas, No forno. no forno ou no micro-ondas, também vais cozer as Até batatas. nas brasas. Ou nas brasas. Bem, nas brasas não é cozido. Na realidade, nós vamos ao mesmo efeito, repara. O que é que tu vais atingir? Tu vais alterar a temperatura da batata, que vai dos 20 graus, vai para a temperatura a que tu consegues pôr, não é? 80 graus, ela a partir dos 80 já está a cozer, ou seja, na realidade não compensa pôr a 100 graus, porque o tempo de cozedura entre ela estar nos 80 aos 100 é muitíssimo pouco a diferença, tá a ver? Não, as pessoas muitas vezes gastam energia a mais e deixam lá a água a borbulhar, aquilo convém puxar, mas depois convém baixar o bico do fogão ou qualquer coisa, porque os alimentos cozem e mesmo todas as impurezas a partir dos 80 graus, portanto, dos 80 para os 100 não se ganha nada com isso, a não ser quem ganha com isso, André?
É EDP. Exatamente, é EDP se o teu fornecedor for eletricidade Depois depende. ou do gás pode ser a Galp ou outro fornecedor qualquer, mas só estamos a gastar dinheiro, porque na prática a cozedura dos alimentos pouco ou nada varia, mesmo a distribuição das bactérias a partir dos 80 graus. Mas há pessoas que deixam aquilo sempre ali a borbulhar, a borbulhar, a borbulhar e pronto, não serve para nada, a não ser provavelmente sujar mais o fogão, que ele tem tendência para deitar fora se tiver muito no limite, não serve para nada. Mas, como tu disseste, ser no micro-ondas, ser portanto, por radiação até numa lareira, ou ser dentro de água quente, o objetivo é o mesmo, que é cozer as batatas. Agora, claro que o nosso paladar é diferente, não é? Nós sabemos se fizermos micro-ondas, estamos a fazer radiativo de uma forma diferente, se estivermos a fazer radiativo em cima de umas brasas, o nosso paladar também vai ser diferente se cozemos a batata em água ou se cozemos a batata até, se vocês já comeram, sei lá, por exemplo, se puserem, não sei se já puseram as batatas a cozer em água, por exemplo, do polvo, que há quem coza muito que fica com aquele paladar da água do polvo. Estão a ver? Mas é indiferente, ou seja, o paladar é que vai alterar, mas a cozedura, o termo de cozedura, realmente é aumentarmos a temperatura. E vamos supor que nós queremos alterar, saber a energia que nós queremos fornecer, independentemente do modo como nós o fazemos, que isso depois já é o modo, há uns mais eficientes do ponto de vista de até monetário, não é? De gastarmos mais dinheiro, menos dinheiro, mas é levarmos a temperatura da batata até dos 20 aos 100 graus. Só estamos a falar destes dois estados termodinâmicos. Vamos pôr dos 20 aos 80. Dos 20 aos 80. Então, como é que nós sabemos a quantidade de energia que temos que fornecer à batata? Está bem? E vamos supor, para já, que estamos a cozer a batata dentro de água, ok? Em que temos, o estado inicial é ter a batata cá fora, portanto, que vai estar ali assim aos 20 graus, e depois o estado final é termos a batata ou dentro da água, quando a pomos lá aos 20 graus, e o nosso estado final é termos a água aos 80 e a batata aos 80. Então, quanto é que é a energia que transferimos da água para a batata? Vamos aqui para nos focar num processo concreto, temos uma panela de água, a água está a 80 graus, nós fornecemos energia elétrica para manter ou de gás para manter, e temos então a nossa vizinhança e qual é a energia que nós estamos a fornecer para passar a batata dos 20 para os 100 graus, não é? E vamos quantificar esse valor do ponto de vista energético. Já vimos que aqui temos, portanto, acima do ponto de congelação e aqui é below freezing, abaixo do ponto de congelação. Então, para a batata temos 3,45 quilojoules, portanto, por cada quilograma Kelvin. Como estamos a dizer que vamos cozer 1 kg de batata, não é? Já sabemos que temos que ter quanto? Aqui 3,45 mil joules por cada Kelvin que nós queremos subir, ok? Por cada grau que nós estamos a querer subir. Então, se fizermos esta análise, mais uma vez, neste raciocínio termodinâmico, que está por aqui, vamos cá começar pelo coisa. O que é identificar o sistema? O que é o sistema? A nossa batata. A nossa batata, exatamente. Identificar a substância. O que é a substância? A batata. Exatamente, aqui vamos pôr que o nosso sistema é aquela região que está dentro da água, podemos dizer assim, não é? Que não é os alimentos que estão dentro dali. A substância é uma batata, que maioritariamente é água, já vimos, acho que isso outro dia, 80%, alguém disse aqui que era 80% de uma batata é água, o resto são hidrocarbonetos, não é? Mas, portanto, a substância vamos mantê-la como batata porque está no estado sólido, ok? Identificar os estados físicos e propriedades termodinâmicas. Ora, o estado físico sabemos que estamos aqui para baixo. Sólido, não é? Estamos aqui para baixo, sólido. Quer dizer que nunca vamos ter equações que é para usar, nem sequer o conceito de título. Estão a ver? Nunca vamos ter equações nenhumas dessas. As únicas equações que vamos ter é ou vamos buscar dados a tabelas, ou vamos usar no máximo aqui estas equações para calcular variações de energia interna, variações de entalpia para líquidos e sólidos, ok? Depois vamos à fase seguinte. O sistema é fechado ou é aberto? Aberto. É aberto. O sistema é aberto. Então, se o sistema é aberto, não é? Porque não estamos a pôr nem a tirar batatas, portanto, vamos aqui ao capítulo 4 e vamos escrever a primeira lei da termodinâmica. Portanto, quando escrevemos a primeira lei da termodinâmica, portanto, eu gosto sempre de pôr esta, que tem os termos todos. É que ela anda, da cá. Ora, vamos escrever os termos todos da primeira lei da termodinâmica. Chego logo aqui e digo, ora, como o sistema é fechado, o que acontece a este termo desaparece, ok? Certo? Aquele termo não existe porque... foi longe demais, mas este termo não existe porque o sistema é fechado. E o professor não disse aberto? Esse aberto, a batata é fechada, não é? Pronto, ok. Disse só, mas Hugo, se disse ao contrário é muito vulgar, sabe? Isto é muito raciocínio, muito pensamento e nem sempre a gente pensa e sai uma outra coisa. E se disse errado, agradeço que esteja a corrigir. Ok, mas o sistema é fechado, estamos certo, Hugo? Sim. Tá, pronto. Se eu disse aberto, peço desculpa, mas às vezes a gente está a pensar uma coisa e sai outra. Mas o sistema é fechado, a batata é só a batata e, portanto, só seria aberto se nós tivéssemos a aumentar a massa da batata ou fôssemos tirando bocados da batata à medida que ela fosse cozendo, está a ver? Mas não, o sistema, vamos manter a batata quieta.
Como é só uma batata, isto aqui cortamos logo o último termo. Aqui, sob o ponto de vista da batata, também, o que é que vai variar da energia do nosso sistema? O que é que vai variar? Apenas. Energias mecânicas, a batata está quieta, não está em movimento, a batata não vai aqui para lado nenhum, só vamos variar o quê? Energia Interna. interna, delta-U, ok? Então, escrevi isto desta forma, vamos apenas variar delta-U. Agora, vamos pensar, temos a batata dentro de água. A batata dentro de água, temos algum trabalho? Não. Não. Não? Exatamente. A menos, por exemplo, se pudéssemos a batata a rolar, até com um garfo, aí podíamos ter trabalho. Podíamos querer considerá-lo ou não, porque seria trabalho que a batata vai ter outro mecanismo para subir a energia interna, se tivermos a rolar a batata, ok? Mas neste caso, não sendo, não vamos ter trabalho nenhum. Calor que sai, vai sair algum calor do nosso sistema? Não. Vai introduzir calor no nosso sistema. Então, o nosso sistema vai se reduzir a isto. Ok? Delta U é igual ao calor que entra. Então, mas porquê que não sai calor? Então, se a batata está a 20 graus, a água à volta está a 80, Ok. vamos transferir energia da água para a batata. Ok. Estás a Não ver? sai Ou seja, se a batata não vai transferir energia para fora, é da água para a batata. Sim. Então escrevemos isto. E já vimos que, sendo no estado, e agora vou aqui abaixo, no estado sólido, estás a ver? Nós então podemos escrever que as variações de energia interna é dada por quê? O calor específico médio vezes a diferença de temperaturas. Então chegamos lá acima, onde tínhamos a equação dos gases, a equação de balanço energético, não é? Que está aqui, e podemos dizer, olha, este ΔU, como é um sólido, vamos calculá-lo desta forma. O que é que falta ali? O que é que falta por aqui para calcular a totalidade? A massa, não é? A massa. Mas sabemos que a massa é 1 kg de batata. Então aqui sabemos que é 1, e aqui agora vamos buscar o valor de o calor específico médio, que naquele caso vamos manter é indiferente quase da temperatura, porque a batata vamos considerar uma constante para os alimentos, e a diferença de temperaturas. Então vamos à nossa tabela, é esta tabela. Estão a ver que isto aqui tem a zona, portanto, vamos utilizar, portanto, que para os alimentos, sabemos que é 3,45. Aqui vamos pôr, portanto, que isto, o EMA, e vou só pôr aqui agora à frente, é 1, né, vezes 3,45, não é? Vezes, onde é que está aqui um vezes qualquer? Vezes a temperatura T2, que será 80, menos a temperatura inicial, que era 20, e com isto vamos calcular, isto vai ser igual ao calor que vamos ter que fornecer, e ficamos a saber qual a energia que temos que transferir da água para a batata passar dos 80 para os 20. Alguma dúvida aqui nisto ou não? Introduzir 100 graus Celsius ou em Kelvin? O que é que vos parece? Em Kelvin. Porquê? Mas Em graus. as diferenças Mas a são diferença iguais. vai ser igual, por isso. Exatamente, ok? Atenção, quando tenham dúvidas, usem sempre Kelvin. Se vos assolar, mesmo aqueles que sabem e têm esclarecido, mas se de repente num exame ficarem com uma dúvida, ponham sempre em Kelvin, porque em Kelvin estão sempre garantidos. Mas como é uma diferença, repara, como vai entrar aqui é uma diferença, é indiferente pôs 80 menos 20 ou passar isto para Kelvin, porque vai estar uma diferença, está bem? Ok? Então, porque o específico está bem em Kelvin, por isso que eu perguntei. Sim, mas é indiferente, porque Sim, repara, sim. porque é uma diferença, repara, porque é uma diferença, está bem? Se quiseres quantificar o valor da energia, se tu quiseres saber, olha, qual é a energia que eu tenho numa batata a 20 graus, e ainda bem que colocas isso, Hugo, e coloquem sempre as vossas dúvidas, se eu disser, qual é a energia que tens numa batata a 80 graus, a 20 graus? Qual é a energia que tem aquelas moléculas? Estás a ver? Aí, se eu te perguntar, não estou-te a perguntar uma diferença, uma transformação termodinâmica, mas apenas qual é o estado energético da batata a 20 graus. Aí, sim, tens que fazer que é 3,45 vezes 1 kg vezes a temperatura, e aí a temperatura em Kelvin, estás a ver? Porque senão vais ficar com graus em cima e com Kelvin em baixo. E, portanto, não vais buscar o valor correto. Se quiser saber 20 graus, vai ter que ser 20 mais 273,15 e assim consegues saber qual é a energia que tens numa batata de 1 kg. Ok? Certo? Então fica aqui lançado um desafio. Hoje onde vocês moram, estão a ver, vão agarrar num alimento que alguém vai cozer à noite e vão-lhe mostrar qual é a energia que ele tem quando tem um alimento a 20 graus. Portanto, podem, todos que estão aqui, entre ovos, morangos, salmão, bananas, maçãs, podem dizer, olha, qual é o valor que tens na tua mão em termos energéticos? Quantos joules? É só chegar aqui e fazer o cálculo. Se depois fizerem uma transformação
se cozerem, sabem, olha, transferiste tanta energia para ali para mudar o estado físico, ok? Isto, de certa forma, estão a ver, é uma coisa que eu acho muito piada nesta disciplina, porque a gente tanto trabalha entre o Sol e a Terra, numa central nuclear, ou a cozer uma batata, porque é compreender os conceitos, isto aplica-se sempre a mesma lógica, ok? Vejam lá, alguma dúvida, alguma questão para já? André? Só por curiosidade, e na Força. manteiga, Manteiga, onde não é que está? temos ponto de congelação? Butter, só temos as propriedades below freezing, sim. Atenção que isto aqui é retirado, estão a ver, estes valores são obtidos de um livro, tem que sempre, atenção, isto é uma questão importante, tem que sempre identificar qual é a nossa fonte. Sempre que vocês fizerem um cálculo deste género com alimentos, estão a ver, há variedíssimas fontes, não é? Ao contrário das propriedades termodinâmicas, não é? Que vão sendo publicadas regularmente, por exemplo, a parte alimentar tem muito a ver com a fonte onde se vai buscar. Nós temos sempre que indicar qual é a fonte que estamos a buscar. Neste caso aqui, desta fonte, eles têm apenas a manteiga abaixo do ponto de congelação, ok? Mas haverá outras fontes com muitos mais alimentos, de certeza. Mesmo esta fonte aqui há de ter mais alimentos, está bem? Ok, André? Mas sim, aqui neste não ok. temos. Depois, podem fazer a mesma coisa se quiserem fazer os cálculos para borrachas, para borrachas, para madeira, para qualquer material, portanto, ali no estado sólido e também no estado líquido. Tem aqui, por exemplo, ou seja, podem ver para a água no estado líquido também podem fazer os cálculos, mas aí têm os valores de tabela, já não é que já estão mais habituados a trabalhar, mas podem calcular através do CP e para qualquer um, deixa eu ver o que é que há aqui, para octano, por exemplo, que é a gasolina mais ou menos pura, para óleos, para a glicerina, etanol, enfim, para uma série de substâncias no estado líquido, a ideia é a mesma, é fazer o cálculo, tem aqui o calor específico, portanto, e podemos buscar, claro que tem outros pontos que nós não vamos dar aqui, que isto utiliza-se mais em cálculos de combustão, a tal energia química, que é a parte em termos do calor latente de fusão, desculpem, da parte de fusão em termos de energia latente, mas tem aqui o valor, portanto, e a gama de temperaturas para usar em termos de calor específico. Se tiver isto entendido, então o desafio agora é irmos para compreender também em detalhe a mesma análise, mas agora ao nível de sistemas abertos, ou seja, em que deixamos de ter, naquela análise, deixamos de ter apenas as moléculas serem sempre as mesmas e podemos ter moléculas que entram ou moléculas que saem. E só aqui, até antes de fazer o intervalo, o que eu quero que vocês fiquem sempre com a noção é que nesta equação de termodinâmica, que a equação é a mesma, ou seja, eu vou passar isto aqui tudo para trás, estão a ver? Tomates, aqui. E a equação que nós vamos usar é exatamente a mesma, não é? Mas eu não quero que vocês pensem naquela perspectiva, ou não gostava, que vocês podem pensar como quiserem, como é, o pensamento é livre, mas não gostava que vocês pensassem que é a massa que entra e a massa que sai, porque não é a massa que entra e a massa que sai, é a energia associada à massa que entra e a energia associada à massa que sai. Só para terem esta ideia, não é? Quando vocês estão, por exemplo, até a tomar banho, a água pode chegar aos 40 ou aos 50 graus, por exemplo. E o caudal pode ser o mesmo, mas a energia que a água vem não é a mesma. Ou seja, vocês têm que pensar, não é de um ponto de vista, isto é, quando passamos a sistemas abertos, passamos a ter massa que entra, massa que sai. Não pensem assim, é a energia associada à massa que entra e a energia associada à massa que sai. Porque a massa pode ser o mesmo conteúdo, mas ter níveis energéticos diferentes. E basta isto tão simples como pensarmos em água estar a 20 graus ou 30 graus e ser a mesma quantidade de água, mas tem níveis energéticos diferentes. Ok? Se não houver aqui questões, para não ser tudo seguido, fazíamos aqui um intervalozito. Aqui no meu computador são 16h21. Retomávamos dentro de 9 minutos, às 16h30. Pode ser? Ok, certo. Ok? Ok, Momento para tá beber uma certo. água, levantar as pernas e faz bem à Tá saúde. certo. Por desculpem lá, um minutinho só, aqui atrás. Estamos cá todos. Partilhar o ecrã. Tela 2. Estou com som, não estou? Sim. Ok, então vamos lá. Capítulo 5, já estou aqui a partilhar. Vamos aqui, volume de controle. Ok. Então agora nós deixamos de pensar, portanto, quando estamos a falar de sistemas abertos, não é? Nós estamos a pensar só em termos de uma fronteira, portanto, e temos que pensar mesmo que, portanto, que há moléculas que entram, moléculas que saem, ou que entram e que saem continuamente, ou só que entram ou só que saem, porque senão estaríamos em sistemas fechados, não é? E então passamos a falar de volumes de controle. E então, quando nós falamos da parte de volumes de controle, passamos a ter aqui, então, aquilo que eu estava a falar, que é
uma energia associada a moléculas que entram, uma energia a moléculas que saem. Isto, o I e o E, às vezes pode baralhar aqui, só dizer o I é de in, está em inglês, não é? In, e o E de exit. Mas, portanto, ou seja, normalmente depois em português vamos representar o E e o S, portanto, o que interessa é que compreendam, que saibam, portanto, é entra e sai. Portanto, aqui está in, e às vezes até se põe in and out, portanto, in é o exit. Mas, portanto, é as moléculas, a energia associada às moléculas que entram e a energia associada, portanto, às moléculas que saem. Claro que os outros dois modos de transferência de energia mantêm-se, ou seja, o calor líquido, portanto, e o trabalho líquido, nunca esquecer isso, ok? Então, quando nós passamos a analisar, portanto, e identificamos que o sistema, portanto, é em regime aberto, ou seja, que há moléculas que entram ou moléculas que saem, portanto, ou que temos simultaneamente, nós vamos ter que passar agora aqui se o sistema, e daí deriva aqui para uma segunda derivação, portanto, e está lá naquele slide até da análise energética, se o sistema é em regime permanente ou se o sistema é em regime, chama-se instacionário, transiente ou transitório, está bem? Tá bem? Eu gosto, por acaso eu uso mais o termo, estamos em regime transitório ou estamos em regime permanente, mas portanto os livros muitas vezes falam em estacionário e transiente, é exatamente a mesma coisa, está bem? Então e agora eu lançava-vos aqui um desafio, o que é que isto quer dizer regime permanente ou ser transitório? O regime permanente quer dizer que entre esses dois estados termodinâmicos que nós estamos a analisar, as propriedades termodinâmicas mantêm-se constantes ao longo do tempo, desse tempo que estamos a analisar. O transitório é que as propriedades termodinâmicas estão a alterar. Aliás, se pararmos aqui, por exemplo, podemos analisar isto como sendo, por exemplo, um aquecedor de água, por exemplo, um chamado radiador, não é, do aquecimento central da nossa casa, e vamos supor que tinha que ser, não é muito vulgar ter estes valores, ou seja, normalmente em nossa casa a temperatura que pomos de água de entrada é aí nos 60 graus, 60 graus, e para termos elementos de aquecimento que depois a água sai aos 45. Normalmente é assim que se projeta, temos aquilo que chamamos um delta-T, não é, de 15 graus, entre a 60 sai a 45, portanto, e está consecutivamente a funcionar assim. Mas olhando aqui para um permutador de calor qualquer que fosse isto, em que entraria aqui, portanto, uma substância a 50 graus, ela ia arrefecendo ao longo do tempo e depois iria sair a 10 graus. Ora, se isto acontecer ciclicamente, neste caso aqui entre os 0 e os 10 segundos, sempre desta forma, entramos a 50, sai a 10, então quer dizer que as propriedades termodinâmicas se mantiveram constantes ao longo do tempo. E sendo assim, temos então um processo que consideramos sistema aberto, como é óbvio, porque temos aqui o nosso fundo de controlo e temos entrada, neste caso, e saída, portanto, e estamos a manter as propriedades constantes ao longo do tempo. Ok? Neste caso, diríamos que é um regime permanente. Um regime transitório seria, por exemplo, considerarmos exatamente a mesma situação, mas o que é que acontece é que as propriedades não se mantêm constantes ao longo do tempo. Neste caso, a propriedade da entrada até é a mesma, que é aos 50 graus, mas estão a ver que há saída, portanto, isto iríamos ter, mesmo ao longo do processo, iríamos ter alterações de temperatura, o que quer dizer que o processo vai variando as suas propriedades termodinâmicas. Não confundir isto com uma coisa que é um regime uniforme. Quando nós falamos que podemos considerar o regime uniforme, para dar um exemplo que é um exemplo muito comum. Normalmente, ainda há bocadinho estava a falar com vocês sobre fazermos a climatização do ar da sala onde estamos, não é? Ora, a climatização do ar da sala onde estamos, não é? Na realidade, nós consideramos que a temperatura é uniforme, ou seja, dizer que estamos a falar de um regime uniforme, quer dizer que nós estamos a considerar a propriedade termodinâmica ou as propriedades termodinâmicas idênticas e com o mesmo valor dentro de todo o nosso sistema ou dentro do nosso fundo de controle. Por exemplo, na sala onde vocês estão, não é? É dizer, normalmente, em termos mesmo de cálculos de climatização, vão considerar que a temperatura do ar é uniforme, como propriamente diz aí o nome. Mas se vocês forem medir a temperatura do ar, a temperatura do ar junto ao solo ou junto ao teto vai sempre ter diferenças que podem oscilar entre 0,3 a 0,5 graus, depende de vários fatores, não é? Mas anda sempre à volta disso. E, ora, nós não consideramos isso quando fazemos cálculos de climatização para aquecer ou arrefecer esse volume de ar, não é? Nós analisamos sempre de forma global, considerando então que temos uma propriedade, uma propriedade uniforme, estamos num regime uniforme, considerar o regime uniforme. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, nós voltaremos a falar um bocadinho da parte do regime uniforme quando falamos dos sistemas transitórios. Portanto, esta grande diferença entre ser regimes permanentes e regimes transitórios, o que eu gostava é que vocês pensassem também fisicamente o que é que estamos a falar. Então, vou perguntar já aqui, que é, dê-me um exemplo de uma máquina ou de um sistema qualquer que trabalhe só em regime permanente. Dê-me um exemplo. Um secador do cabelo, sempre na mesma velocidade. Um secador do cabelo funciona só em regime permanente. É isso, André? A não ser que eu... Sim, dependendo do nível 1 ou velocidade 2, mas é sempre permanente. Dependendo do nível da velocidade 1 ou da velocidade 2. Não, é sempre permanente. É sempre permanente.
É sempre permanente. Então, vamos aqui. Vou supor que isto é o meu secador de cabelo, pode ser? O meu secador de cabelo está aqui paradinho, eu ligo à ficha, não é? Para ir buscar energia elétrica e vou aqui carregar no meu botão. Ele começa-me a puxar o ar, que começa a trabalhar as pás, não é? Para me puxar o ar e as propriedades que estou a arrancar, o ar entra aqui, a uma velocidade sai a outra, quando as pás estão a arrancar. E na fase do arranque, isto é regime permanente, André? Não, aí é variável, vai variando. Então aí é transitório, não é? Exatamente, sim. Então tem um regime transitório e depois, se o mantivermos, normalmente os secadores do ar têm várias velocidades do ventilador, não é? Das pás, a puxar o ar, e têm várias velocidades também, têm vários níveis de aquecimento. Tem mais uma ou duas resistências, depende um bocadinho da complexidade e do preço que eles custam, não é? Mas, portanto, quer dizer que tu podes tê-lo a trabalhar em regime permanente, se mantiveres a velocidade e o nível de aquecimento, ou se estiveres a alterar sistematicamente, podes ter um regime transitório. Mas eu concordo contigo, como tu falaste, se ele estiver a trabalhar sempre na mesma velocidade, não é? Aí podemos considerar que é um regime permanente. Mas não trabalha só em regime permanente, tem transitório, certo? É como um motor na autoestrada. Outra tentativa, diz lá, Ruben. Eu ia dizer. O motor na autoestrada vai em regime permanente. O motor na autoestrada? Ou... sim, ia o dizer veículo. E o motor vai em cima de um automóvel ou vai sozinho, Ruben? Não, o veículo na autoestrada. Um veículo na autoestrada que tem um motor. Um motor de combustão ou elétrico? Combustão. Combustão, ok. Pode ser elétrico, podemos analisar na mesma parte. Pode, ele também desacelera e acelera como todos. Exato. E então estavas a ver, ele se for na autoestrada, estás a dizer que é regime permanente? Depende das condições. Se formos em linha reta, se formos em linha reta, com cruise control para 120 km por hora. Para não pagar as multas, não é? Exatamente. Pode ir até aos 138. Ok? À minha confiança, 138. Mas não abuses, não te estiques. Mas até aos 138 não tens multa. Mas diz lá. Pronto, se for 120, não é? Cruise Planinho. Control, plano, o motor vai constante. Não, vai constante. Aí tens regime permanente. Mas sim, chega uma subida. Já não é. Já está a aumentar a injeção de combustível. Exatamente. O Cruise Control vai manter a 120, não é? Mas já vai meter mais combustível. Exatamente. Okay? Então tem períodos de trabalho em regime permanente, mas tem transitórios, ok? Outro exemplo. Quem é que ia dar outro exemplo? Eu ia um bocado de encontro àquilo que o Ruben disse, ia dizer um motor de combustão interna num carro parado, mas em ponto morto. Em ponto morto? Sim, desde que não toques no acelerador, não é, Zé? Sim. Se tocarmos no acelerador, começa a subir, transitória. O motor de um avião, o que é que vos parece? O motor de um avião. É as duas coisas também. Exato. Aliás, quando ele está parado, regime permanente, está parado. começa a trabalhar, regime transitório. Depois está ali uma velocidade constante, permanente. Depois o avião, quando está na pista, não é? Tem um transitório, eles normalmente aceleram, todo o gás começa a subir. Quando começa a subir, normalmente vai a todo o gás, potência máxima. Mas aí é transitório ou permanente, quando o avião está a subir? Transitório. Não, permanente. Se vai completamente a fundo. Completamente a fundo e subir. Tem que ir em permanente. Porque não vai não. O que é que está a alterar? Quando a pressão. A cota. Exatamente, o Zé falou a pressão, porque a pressão da entrada está sempre a mudar, está a ver? É sempre transitório, ok? Porque estás a subir, estás sempre a alterar as condições de entrada, do ar de entrada no motor. Quando chegas lá em cima, é que depois ficas, se for a velocidade estável, regime permanente. Na descida, é a mesma coisa, a pressão está sempre a mudar, ok? Estão a ver que é por isso que quais são os dois momentos críticos da aviação, em termos de acidentes que estão documentados, é a subida e a descida, porque lá em cima, um avião lá em cima, desde que não leve com um balásio como aquele que há uns anos levou, ou esteja tentado, ou coisa do género, não é muito vulgar que um avião tenha problemas lá em cima quando ele está em um regime permanente. Normalmente são as zonas de subida e descida. Por curiosidade, um estudo da CIA, há uns 5 ou 6 anos, sabem quais são os lugares mais seguros no avião? Sabem quais são? Não. À janela. Diz? À janela? É ao pé das asas. O estudo da CIA, que eles publicaram para aí há 5, 6 anos, dizia que os lugares mais seguros que eles estimaram o tempo, quanto é que era o tempo, se o avião bater cá em baixo no chão, ou seja, ele vier a cair, bater e não arrebentar tudo, porque aí é indiferente onde é que vamos posicionados, não é? Morremos todos, mas se há um tempo médio que anda à volta de
é 1 minuto e 30 dos vários acidentes que eles analisaram, 1 minuto e 30 para sair do avião. E então os lugares mais seguros são aqueles que estão ao pé das portas de emergência, mesmo ao pé da porta de emergência, porque tens 1 minuto, em média, 1 minuto e 30 segundos para saltar fora do avião se ele amarar ou coisa do género e conseguir sair em segurança, e portanto é os valores médios. Mas pronto, isso já estamos a desviar para outro assunto. Do ponto de vista energético, claramente, portanto, temos um regime permanente e regimes transitórios. Mas e nós podemos pensar em todos os sistemas, eu já fiz este exercício várias vezes com vários colegas vossos, não há nenhum sistema que a gente diga é só permanente ou é só transitório. Portanto, ou seja, há muitos, não há um único sistema que a gente possa dizer, não, isto é só permanente ou é só transitório, não. E agora, as máquinas parece que trabalham mais tempo em permanente ou em transitórios? Em permanente. Os permanentes, exatamente. Ou seja, quando nós queremos analisar do ponto de vista energético, não faz muito sentido que nós estejamos focados nos transitórios, não é? Quando mesmo, por exemplo, uma central termoelétrica, ok? Uma central nuclear, aquilo trabalha muito mais em regime permanente do que em transitório. Vamos a outro exemplo, por exemplo, também que é muito comum, os aquecimentos centrais. Os aquecimentos centrais das casas, né? Tem uma caldeira mural e depois tem água a circular e vão aos convectores, que as pessoas chamam radiadores, né? E toda a gente tem que chamar radiadores, mas nós sabemos que são convectores, não é? Na realidade aquilo está ali a circular. É óbvio que aquilo trabalha muito mais tempo em regime permanente, em que a água entra a 60, sai a 45, a maior parte das pessoas programa para 60, e portanto quando aquilo está a rodar, está nesse circuito. Mas quando arranca está num transitório. Quando arrefece está num transitório, está bem? Agora, quando nós queremos estudar do ponto de vista energético, não fará muito sentido estarmos a focar no transitório, mas sim quando aquilo está a rodar em regime permanente, porque é a maior parte da sua utilização. Portanto, eu gostava um bocadinho que vocês tivessem estes termos, que não os estudem naquela perspectiva de permanente transitório, que compreendam, ou seja, que nós compreendemos o que é que estamos a falar, que é tudo, todos os sistemas têm transitórios, todos os sistemas têm permanentes, mas como do ponto de vista energético nós vamos focar na maioria da sua análise energética, focamos muito mais nos sistemas que têm regime permanente do que em regime transitório. A fase seguinte, então, quando nós analisamos sobre isto, é que se há entrada de massa, se há saída de massa, como é que nós quantificamos as entradas e saídas de massa? Portanto, ou seja, vamos ter aqui uma variação, uma entrada de massa, uma saída de massa, então vamos ter um caudal de moléculas a entrar, um caudal de moléculas a sair, ou só a entrar ou só a sair, ou a entrar e a sair simultaneamente. Como é que nós quantificamos um caudal? Se vocês olharem, vocês depois vão ter uma disciplina, portanto, que se chama Mecânica dos Fluidos, onde vão estudar em detalhe os escoamentos dentro de tubos, fora de tubos, entre escoamentos laminares, ou seja, que mais ou menos quando um escoamento laminar é algo que vem, como está aqui nesta imagem aqui em cima ou aqui em baixo, portanto, tem mais ou menos um perfil de velocidades constante. Quando tem escoamentos turbulentos, é quando aquilo anda tudo assim, as moléculas andam para trás, para a frente, andam num turbilhão enorme, não é? Com vórtices e coisas do género, que vocês vão estar na Mecânica dos Fluidos. Mas quando nós temos um tubo comprido, imaginem isto como um tubo de água, a água, portanto, ela tem mais velocidade no centro do tubo do que nas paredes. E porquê? Porque as paredes temos atrito, portanto, as paredes estão paradas, a velocidade do contacto da água aqui com o contacto da parede, aqui a parede tem 0 metros por segundo e, portanto, este atrito leva-nos a que tenhamos maior velocidade aqui no centro do tubo do que aqui. Mas nós, nas análises energéticas, não estudamos, tal como numa fase da mecânica dos fluidos, depois há noutras onde isso se estuda, mas nós consideramos que não vamos considerar, digamos, as velocidades mais elevadas, menos elevadas, e consideramos uma velocidade média dos escoamentos, está bem? Tal como também o vento, não é? O vento tem velocidades mais elevadas lá para cima do que aqui junto à crosta terrestre, exatamente porque tem o efeito de atrito. Mas, portanto, nós vamos considerar sempre velocidades médias nesta abordagem. Então, como é que nós calculamos os caudais? Há duas formas de quantificar caudais. São os caudais de massa, ou seja, de massa que está a entrar, de massa que está a sair, ou a quantidade de volume que está a entrar ou está a sair. Antes de eu até abordar isto, vocês, no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, o ser humano usa mais medidores de caudal de volume ou de massa, ou seja, de quantidade de volume que estamos a passar nas tubagens, que estamos a medir, nas unidades de ar-condicionado, ou de massa. O que é que vos parece? Acho que é de massa. Massa. Volume, digo. Basta olharem para onde, Zé? Já analisaste o quê? Que estás a pensar em quê ao dizer isso? A cilindrada de um carro, não sei. Mas que Não estás... sei. Medir caudais. Medir Não estou a caudais. perceber a pergunta. Medir caudais. Medir caudais. Como é? Dá-me um exemplo de um medidor de caudal. Tu pensas que estás a medir... Metros cúbicos de água, por exemplo. Tempo, tá a ver? Os contadores de água. Era um bocadinho isso que eu estava a dizer. Olha, pensa nos contadores de água, que há aos milhões, né, pelo mundo inteiro. Eles medem o que é o volume, estás a ver? Não é massa, não é quilogramas por hora, é metros cúbicos. Pois Mas é mais preciso ou mais fácil, os volúmicos? Os volúmicos Qual é o motivo?
tem a ver exatamente com o modo de fabrico dos sensores e dos transdutores para fazer isto, tá, ok? Portanto, eu dou isso no mestrado, mas portanto, tem a ver exatamente com a metodologia que existem para fazer essas medições. E existem muito mais medidores de volume do que de massa, porque são mais baratos os de volume do que de massa. E estavas a falar, André, a medição, por exemplo, do caudal de água. Se for a medição de gás, se tiveres gás natural, por exemplo, onde já esteja um condutor. Se tivermos mesmo os medidores das estações de gasolina, por exemplo, gasolina medem livros, não medem quilogramas, também medem litros que estão a fazer. Portanto, a maior parte dos medidores medem mesmo os medidores dos caudais dos rios, que é nas barragens. Portanto, tudo isso mede. Vocês vão dar isso em mecânica dos fluidos, por exemplo, com os tubos de Venturi, os tubos de orifícios calibrados, o tubo de Dahl e coisas do género. Mas há muito mais medidores de volume do que de massa, muito mais, ok? Claro que nós basta-nos um que convertemos para o outro. Mas vamos começar aqui. Por exemplo, um caudal mássico, mas reparem, na termodinâmica, nunca se esqueçam que é a nossa análise é sempre por massa, ok? O que quer dizer que nós, normalmente, nós agarramos nos valores medidos volumicamente e vamos mudar para massa. Como é que mudamos para massa? É fácil. É usar a massa volúmica, o conceito de massa volúmica, de volume específico, e convertemos de um para o outro. Dando então o caudal mássico, porque como nós trabalhamos por massa, porque o que tem energia é a massa, não é? Portanto, nós sabemos que, então, se nós multiplicarmos a massa volúmica que está aqui, que é este ρ, portanto, que é quilograma por metro cúbico, vezes uma velocidade média a que está a passar, então, o nosso caudal, e reparem que aqui, então, a nossa substância só tem dois estados físicos possíveis, qual é que é? Líquido ou gasoso. Portanto, aqui nunca vamos analisar estados sólidos, é líquido gasoso ou líquido mais gasoso, mistura bifásica, ok? Portanto, temos uma velocidade média, metros por segundo, e temos uma área para onde está a passar. Então, reparem, temos área, metro quadrado, velocidade por segundo, portanto, fica metro por segundo e fica metro cúbico por segundo, ok? Metro cúbico por segundo é um caudal volúmico, portanto, metro cúbico por segundo. Se multiplicarmos pela massa volúmica, que é quilograma por metro cúbico, não é? O metro cúbico corta com o outro e fica quilograma por segundo. E então, mais uma vez, estes parênteses aqui estão incorretos, porque deviam ser parênteses retos, ok? Mas nós podemos agarrar num caudal, então, volumétrico, que é medir a velocidade, multiplicar a velocidade pela área e passarmos, então, multiplicando pela massa volúmica, passar para quilogramos por segundo, ok? Fase seguinte. Nós temos, como vos falei, até naquele raciocínio que está aqui, vou só recuperá-lo, na análise energética, estão a ver que quando chegamos aqui a saber se o sistema é aberto, nós identificamos se o regime é regime permanente ou regime transitório. E quando ele chega ao sistema aberto em regime permanente, que é agora aqueles que vamos estudar agora, a primeira coisa a escrever é a lei de conservação de massa. Nunca se esqueçam disto, está bem? Ou seja, nós vamos adicionar aqui, só nos sistemas abertos, lei de conservação de massa ou lei de Lavoisier, se não estou em erro. Portanto, que é a lei de conservação de massa, porque a massa conserva-se sempre. Até já falámos disto logo no início, que é se nós tivermos mesmo nas reações de energia nuclear, tivermos 1 kg de hidrogênio com outro kg de hidrogênio, sabemos que eles, ao fazerem a fusão, não vai dar origem a hidrogênio, mas se tivermos 1 mais 1 vai dar origem a 2 kg de isótopos. Portanto, não vamos criar nem destruir massa, está bem? A massa conserva-se sempre. Então, a lei de conservação de massa, que nós vemos aqui assim neste exemplo, que está agora aqui, ok? O que é que nos diz? Que é toda a massa que entra no nosso volume de controle, menos o total da massa que sai do volume de controle, vai nos dar a variação de massa que nós temos, ok? E se fosse só a quantidade total, se nós trabalharmos por unidade de tempo, ou seja, por massa por segundo, quilograma por segundo, passamos a trabalhar com os caudais, ou seja, com o somatório de todas as massas que entram no volume de controle, menos o somatório de todas as massas que saem do volume de controle, vai ser igual à variação de massa do volume de controle ao longo do tempo que nós consideramos, ok? Agora, isto vai ser a primeira equação que nós vamos escrever e já vamos ver depois aplicando ao regime permanente. Ela aqui ainda não está em formato de regime permanente, ok? Já agora, o que é o regime permanente? É dizer que ao longo do tempo não existe nem aumento nem diminuição de massa. O que quer dizer que num regime permanente, esta equação aqui genérica de conservação de massa, num regime permanente este ΔM vai ser igual a zero, ou seja, isto é igual a zero num regime permanente, está bem? É isto que quer dizer regime permanente. Não aumenta nem diminui a massa. Portanto, tudo o que entra no nosso volume de controle é igual ao que sai. E depois vamos aplicar então o princípio da conservação de energia. E no princípio da conservação de energia, qual é a equação que nós vamos escrever? É igualzinha àquelas que escrevemos anteriormente, que é
a variação de energia das nossas moléculas, do volume de controle das moléculas que estamos a analisar, ok? Só que agora as moléculas não são sempre as mesmas, como é óbvio, por isso é que é um sistema aberto, vai ser igual a quê? Ao calor líquido, menos o trabalho líquido, ou seja, calor que entra menos calor que sai, menos trabalho que entra, menos trabalho que sai, é igualzinho, e agora passamos aqui a desdobrar, que é a energia associada à massa que entra, mais a energia associada à massa que entra, menos a energia, que é este símbolo θ que está aqui, representa a energia associada à massa que sai. Portanto, porque isto é que faz a diferença. Portanto, se cortarmos este membro, isto é igual à primeira lei termodinâmica a sistemas fechados, agora passamos a ter a energia associada à massa que entra e as energias associadas à massa que sai, o somatório total delas. Então, isto é a primeira lei da termodinâmica escrita para sistemas abertos de forma global, que aqui ainda não estamos em regime permanente. Então, e agora a questão é, então e que energias é que podem estar associadas à massa que entra ou que sai? Não vamos nesta fase inventar energias, certo? Nós já agrupámos as energias em 4 grandes grupos: elétrica, de fluxo ou de deslocamento ou escoamento, interna e energias mecânicas. Agora, quando pensamos nisto, energia elétrica, não faz sentido. Energia elétrica vai sempre entrar nos nossos sistemas energéticos como trabalho elétrico ou sob a forma de calor. Portanto, as moléculas em movimento não vão ter energia elétrica, as moléculas em si em movimento. Ok. Energia de fluxo ou energia de deslocamento, aqui sim faz sentido, porque se as moléculas entram ou saem, é porque têm pressão a empurrá-las, ok? Então aqui nos sistemas abertos é que vai entrar a parte da energia de fluxo de deslocamento, mais as outras componentes, energias mecânicas, na sua vertente cinética e potencial, e a energia interna, ok? E então, estas energias que estão aqui, que vão estar associadas à massa que entra e massa que sai, vão ser igual à variação da energia das moléculas que estão no volume de controle. E estas energias estão aqui do volume de controle, que energias é que são? Que energias é que são? As mesmas, como é óbvio, nós não andamos a inventar energias. Então, quais são, mais uma vez, aqui? Energia elétrica, não faz sentido. Energia de fluxo ou energia de deslocamento, aqui não faz sentido, porque elas no volume de controle, elas não vão ter energia de fluxo. Isso é contabilizado aqui, quando elas entram ou saem. Então, vamos ver que aqui dentro, mais uma vez, vão se resumir igualzinho ao que tínhamos nos sistemas fechados. Portanto, que é energia interna, nas 4 vertentes, sensível, latente, química nuclear, e energias mecânicas, nas 3 componentes, cinética, latente e de deformação. Que nós aqui a deformação, como nós trabalhamos muito na área dos sólidos, não a vamos contabilizar em nenhum exercício, mas sabemos que ela existe, ok? Na parte, se tivermos os elementos na parte sólida e com deformações que se justificam incluídas no balanço energético. Então, é o que está aqui escrito. Reparem, só relembrar que é. Então, o que é a energia de fluxo ou a energia de deslocamento? Que agora passamos a considerar quando as moléculas entram ou as moléculas saem. É a pressão que empurra o nosso volume para a frente, ok? Aquilo que falámos logo no início, que é, portanto, esta pressão, quando nós abrimos, por exemplo, a torneira da nossa casa, porque é que a água sai? Porque é que há este fluxo, há este deslocamento das moléculas no estado, neste caso, líquido? Porque há uma pressão atrás que as empurra, porque se essa pressão desaparecer e passar a haver um equilíbrio de pressões, elas não vão empurrar, ok? Eu já vos falei um bocadinho neste exemplo, mas vou voltar a este exemplo, que ajuda claramente a focar qual é que é a diferença desta energia. Quando nós temos um tsunami, as ondas são, claro que variam, não é? Eu estou a falar em valores médios, mas as ondas não são enormes em termos de dimensão. Um tsunami, portanto, há tsunamis e com danos bastante grandes, não é? O mais recente foi um muito conhecido foi no Japão, mas até o anterior foi na Indonésia, não é? Que até há uns filmes sobre isso, já em 2000, já não me recordo bem da data, para 2006, se não estou em erro, em que, qual é a diferença entre uma onda que tem 10, 15 metros, estão a ver que é relativamente até mais baixa que uma onda da Nazaré, já foram ali visitar a zona do Forte, do Canhão da Nazaré, como se chama, não é? Que são ondas que têm 35 ou 40 metros, acho que é à volta dessa dimensão. A onda da Nazaré é muito superior. Mas a onda da Nazaré, quando chega e bate ali na costa, ela dissipa a energia. Porquê é que ela dissipa a energia? Porque a sua componente energética está focada em energia cinética, ou seja, a pressão que ela tem atrás dela é uma pressão normal das ondas, que, portanto, tem a ver com o movimento normal da flutuação das marés, da Terra estar em movimento, quer translacional, quer rotacional, mas, portanto, é o normal, ondas que têm uma pressão associada, portanto, que eu diria que é a pressão normal das ondas. Um tsunami tem como base, qual é a base de um tsunami? Como é que se chama? As falhas das placas tectónicas. Placas tectónicas, exatamente. Ou seja, é quando temos dois elementos sólidos enormes, estão a ver, com massas enormes que tocam uma na outra. Estão a ver que é o toque de placas tectónicas. Se as placas tectónicas se movimentarem, mas não houver nenhum encosto entre elas, aquilo cria muito pouco. Agora, quando dá um pequeno toque, aquilo cria um pico de pressão enorme no fundo do mar. E esse pico de pressão
não é? Cria ali uma pressão enorme que traz aquela onda. E, portanto, e não é pela altura da onda, claro que então, mas não tem componente de energia cinética. É óbvio que tem energia cinética que ela está em movimento, mas a pressão que essa onda tem, que tem na origem, portanto, este movimento de placas tectónicas que cria, portanto, é muito superior a uma onda normal. E por isso é quando ela chega depois aqui à zona costeira, não é? Ela entra e não dissipa logo. E se bater num edifício, os edifícios não são projetados para aquelas pressões e leva os edifícios abaixo, né? E derruba montes de edifícios e vai entrando e vai dissipando a sua energia sob a forma de atrito, que vai ser sob a forma de calor, e até vai entrando pela costa e vai dissipando a sua energia e vai levando o que vai à frente o que estruturalmente não aguenta aquela pressão. Essa é a grande diferença, exatamente porque tem a ver com a tal energia de fluxo ou deslocamento, porque é a pressão que está a empurrar esse movimento. Está bem? Chamamos então a isto a energia de deslocamento, a energia de fluxo, a energia de escoamento. Reparem que o parâmetro é o mesmo, ou seja, que é, quando nós queremos fazer é a força vezes o deslocamento. Se nós falarmos no elemento sólido, não é? Em vez de ser a pressão vezes o volume, como está aqui, não é? É a força vezes o deslocamento que nós temos. Temos um veículo, por exemplo, um automóvel, porque estamos a falar do setor automóvel, temos um veículo, nós para ele se deslocar um espaço que está aqui L, também temos que pôr uma força de propulsão. Só que aqui não falamos de impressão, é uma força de propulsão que aplicamos. Então olhamos para isto, estão a ver que nós decompomos a energia total do nosso sistema, a energia interna mais a cinética e a potencial, as energias mecânicas, mas as energias associadas então à massa que entra e à massa que sai, é o somatório da energia de fluxo ou energia de escoamento, mais a energia interna, mais as energias mecânicas. Portanto, estão a ver que entram aqui todas as energias, exceto a energia elétrica, como já falámos, ela vai sempre entrar sob a forma ou de calor ou de trabalho elétrico. O que é muito vulgar? Nós juntarmos a energia interna, juntarmos a energia interna com a energia de fluxo ou energia de deslocamento e, portanto, na propriedade termodinâmica que chamamos entalpia. Por isso é que durante muitos anos, e já tinha falado isto com vocês há umas aulas atrás, durante muitos anos havia aquela dúvida se a entalpia se era uma energia, visto que ela, olhando para aqui, olhamos, então, mas a entalpia é a soma entre a energia interna e a energia de escoamento. Ok, e é. Só que quando nós depois começamos a olhar isto, nos sistemas fechados, nós também podemos quantificar a entalpia. Estão a ver, quando temos trabalhos de deslocamento de êmbolos, não é? Nós podemos juntar a pressão vezes o volume vezes mais a energia interna. Epá, mas aí não há fluxos, ou seja, aí é um trabalho de deslocamento e não propriamente uma energia de escoamento. Então, já há muitos anos, isto é muito consensual, ok, nunca se pararam com isto, que é a entalpia é vista, e é vista não, é considerada e é apenas uma propriedade termodinâmica. Se bem que aqui está a ideia, não é, que então isto é uma energia, porque é a junção de duas energias, poderia ser considerada uma energia só. Nunca façam essa confusão. Isso há cerca de 400 anos que está claramente estabelecido que é apenas uma propriedade termodinâmica. Qual é que é a diferença? Desculpem, não é a diferença. É, agora aplicando estas equações genéricas de conservação de massa e conservação de energia, mas a regimes permanentes, estão a ver? E porque é que agora vamos ver? É regime permanente e temos que ficar se é permanente ou transitório. E nesta fase, vocês até agora com a Raquel pensam só terão resolvido permanentes, não é? Porque mais para a frente é que vão resolver alguns exercícios transitórios. Mas sendo só regime permanente, então o que é que nós vamos fazer? O que é que quer dizer um regime permanente? Quer dizer que não aumenta nem diminui a massa, não aumenta nem diminui a energia. Ou seja, dito de uma determinada forma, quando nós consideramos que o regime é permanente, estamos a falar que há conservação de massa, ou seja, existe todas as massas que entram são iguais às massas que saem, ok? E depois que toda a energia que entra é igual à energia que sai. Dito de outra forma, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a chegar aqui a esta equação e dizer que este termo é igual a zero, que este termo é igual a zero, ou seja, quer seja o total da massa, quer seja em ordem ao tempo, não há variação de massa, é igual a zero, e que este termo aqui é igual a zero. Ok, é isto que estamos a dizer quando estamos a dizer que é regime permanente. Não aumenta nem diminui a massa, não aumenta nem diminui a energia. Ok? E então, ao aplicarmos isto, não é? Nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica a sistemas abertos, e agora o que é que eu vos peço há bocadinho, o que é que eu digo? Quando escrevam esta equação, estão a ver que é somatório dos caudais de massa que entram iguais aos somatórios de massa que saem, eu peço sempre, é para nunca escreverem apenas que é o caudal, e normalmente vendo sistemas também que têm uma entrada e uma saída, o que estamos a dizer é que normalmente usamos como letras esta designação, aparecendo aqui, ou seja, temos aqui, por exemplo, um compressor do ar, e aqui entra o compressor, entra por aqui, não é? E temos um caudal de entrada e temos um caudal de saída. E o que eu digo é, nunca escrevam apenas isto,
que é o caudal de entrada é igual ao caudal de saída, mas escrevam, aquilo há bocadinho que estavas-me a perguntar, estás a ver, Ruben? Que é, Sim. escrevam sempre desta forma, pá, e ganhem sempre o hábito de escrever desta forma, que é Rho1 V1A1 igual a Rho2 V2A2. E se tivéssemos duas entradas e uma saída, escrevem Rho1 V1A1 mais Rho2 V2A2 é igual a Rho3 A3 V3A3. Portanto, o que eu vos peço é, na vossa rotina, de fazerem exercícios agora com a Raquel, e mesmo quando estão a treinar, nunca fiquem só nesta expressão de tipo, há a conservação de massa tem regime permanente, ou seja, os caudais que entram são iguais aos caudais que saem. Não é? O somatório dos caudais que entram é iguais aos caudais que saem. O que eu vos peço é escrevam sempre desta forma, que é o somatório de ρVA, porque assim vocês sabem que tem aqui uma massa volúmica, tem aqui uma velocidade e tem aqui uma área. E às vezes esta equação pode nos fazer falta para determinar determinados parâmetros. Por exemplo, pedem uma área da tubagem de saída, o diâmetro, sabendo que é uma secção circular, calcular o diâmetro, e por vezes vocês, se não ganham esta rotina, podem se esquecer de escrever esta forma e depois, se vierem ver uma prova, tiverem ver um exercício até com um colega cá fora, e dizem, então, mas tinhas esta equação? Ei, pá, pois é, olha, esqueci-me dessa. Se nós ganhamos rotina em escrever esta análise sempre, sempre, e desta forma, não deixar só caudal que entra são iguais aos somatórios caudais que saem, mas pusermos Rho, VA, acreditem que nunca vos vão esquecer porque ganham essa rotina. Depois, sendo então um regime permanente, é escrever, não é? Que a energia que entra é igual à energia que sai, porque não há nem diminuição nem aumento de energia, e então que o calor líquido menos o trabalho líquido, nunca se esqueçam disto, está bem? É igual à energia associada à massa que sai, a todas as energias associadas à massa que saem, menos as energias associadas aos caudais de massa que saem, que entram, desculpem. Sabendo então nós que este valor θ representa essas energias, ou seja, a energia de fluxo, a energia de escoamento mais a energia interna, que neste caso está representado pela propriedade termodinâmica entalpia, mais a energia cinética, mais a energia potencial. E claro, os calores líquidos, sabemos, já vimos isto, é o somatório de todos os calores que entram, menos o somatório de todos os calores que saem, e o trabalho líquido é o somatório de todos os trabalhos que saem, menos o somatório de todos os trabalhos que entram, está bem? E a partir daqui é só aplicar. Agora, quando vamos aplicar isto, não é? Podemos aplicar isto em vários tipos de máquinas, estão a ver que é o que está aqui assim. Temos difusores convergentes, difusores divergentes, válvulas, ou seja, torneiras, vários tipos de válvulas, turbinas, compressores, bombas, ventiladores, permutadores de calor, que é o caso, por exemplo, do nosso radiador em casa de aquecimentos centrais. Podemos ter permutadores de calor, que é o caso de um radiador de um automóvel. E o que nós vamos fazer, vocês já começaram com a Raquel, foi aplicar estes conceitos em regime permanente em vários tipos de equipamentos. Diga-me só o que é que vocês já usaram com a Raquel. O que é que já usaram com a professora Raquel? Válvula. Uma válvula mais. E Turbina. E a nozzle. a turbina. Uma válvula, uma turbina e um nozzle, um difusor Nozzle. convergente, ok? Então vamos começar aqui por vos dar aqui uma nota que é, dê-me exemplos de o que é um difusor convergente que se utiliza no nosso dia-a-dia. Onde é que se utiliza isto? Como é que O se chama funil? aquilo? O funil, exato, era mesmo isso que eu queria dizer também. Um funil, boa ideia, exatamente um funil, difusor convergente, mais. Mesmo os sistemas de canalização, por norma, vêm. Alguns sistemas de canalização, quais? De ventilação é vulgar. Se olhares, se fores aí aos centros comerciais, estás a ver, e começares a ver, normalmente há umas diminuições de áreas, e vês Exato. até nas tubagens do teto do Continente, do Alma Shopping, vês por ali, nos sistemas de climatização, normalmente diminuições de secção, vês também difusores, mais. Talvez no sistema de entrada de ar para os motores de combustão. Alguns. Entrada de ar alguns, sim, podes ter, difusor, assim, Sistemas difusores convergentes. de alimentação de aparas e de cereais e coisas assim. Também, difusores convergentes, exatamente. E em vossa casa? Não Tem? sei se tem a ver, mas O quando exaustor. nós... O exaustor, exatamente. É que às vezes a gente esquece de coisas básicas, às vezes todos os exaustores são difusores convergentes. Todos os exaustores, ok? Diz, Paulo, estavas a falar. Estava a dizer, quando nós, por exemplo, a lavar o carro, nós fazemos um difusor para apanhar, para a água apanhar pressão. Quando fazes a ponta de uma mangueira,
Por exemplo, a ponta de uma Exato, mangueira é um nós, difusor convergente, a ponta da mangueira. Normalmente vocês já estão a ver que as pontas da mangueira, aqueles bicos da mangueira são difusores convergentes, ok? O que é que eu quero que vocês pensem? É que nós energeticamente representamos isto desta forma, mas eu gostava que vocês pensem sempre o que é que são estas questões, estão a ver? Estão a ver que são coisas mundanas, tanto podem ser coisas industriais e equipamentos industriais como coisas mundanas. A segunda fase que vos ia perguntar, claro que válvulas. Válvulas já é um tipo de válvulas. Há válvulas tudo ou nada, ou seja, ou está aberta ou está fechada. Há válvulas proporcionais, que são normalmente as nossas válvulas das torneiras. Há válvulas eletromecânicas, mas são todo tipo de válvulas ou obstruções que podemos colocar. Portanto, tem até na entrada do ar do motor dos automóveis, tem a borboleta de entrada, por exemplo, que também é uma válvula. Portanto, podemos falar. E agora queria-vos falar aqui, ainda nos tempos que tenho da aula, antes de aplicar aqui um exemplo, porque agora a ideia é aplicar, a partir de agora a matéria é sempre a mesma coisa, que é agarrar no equipamento e aplicar estas equações, que é todo aquele raciocínio identificar, que é o sistema, que é a substância, ver as nossas propriedades termodinâmicas à entrada e à saída, os estados físicos, ok? Para vermos as equações que temos. Se é o sistema aberto, definir se é permanente, se é transitório. Sendo permanente, escrever a equação de conservação de massa, nunca esquecer ρ, V, A, ok? E escrever o balanço energético em função das simplificações que podemos fazer. Se vocês compreendem esta análise, isto agora é só aplicar caso a caso, mais nada. O que é que devem fazer? Primeiro, põem tudo o que sabem e depois é que olham para o que vos perguntam para a pergunta. A sério, se vocês ganharem esta rotina, vocês vão ver que nunca se vão atrapalhar. Se vocês começam a ver o que é que vos perguntam na pergunta e tal, é a pior coisa que podem fazer. Não, primeiro a gente analisa energeticamente aquele processo todo. Depois chega ao fim e diz, ok, eu já compreendi o que é que estou a estudar. Agora deixem-me cá, o que é que perguntam? E vocês o que é que já vão ter nessa fase? Já vão ter todas as equações que podem usar. Porque se fizerem esta análise energética que entretanto está ali naquele slide e que vocês podem adaptar, vão ver que não há mais nenhuma equação que vocês possam usar que não está ali e que vocês já escreveram e que dizer, as equações que eu tenho são estas, as ferramentas que eu tenho são estas, tenho que ir à tabela, ou tenho a equação dos gases ideais, tenho os CPs, tenho os calores específicos ou não, já está ali tudo pronto. O que é que vos queria agora dar aqui a diferença? Que é, vocês vamos classificar a turbina, estão a ver que classificamos desta forma, com este formato. E depois temos um termo que, ou melhor, temos uma parte que se chama, tem 3 termos, que é compressor, bomba ou ventilador, ok? O que é a diferença entre bomba, compressor e ventilador? Okay? Vamos aqui só rapidamente fazer aqui, ainda estão, penso que estarão a ver, não é? Vou pôr aqui assim, que é, que tipo de turbinas é que vocês já falaram com a professora Raquel? Turbinas? Das hidrobarragens. Das barragens são Não, turbinas? elas têm nomes diferentes. Demos a definição, que São turbinas aproveitam. que não, vocês vão ter uma disciplina onde dão isso, atenção, ok? Não é o meu objetivo falar... É a turbina de Pelton, não é? Vocês têm turbinas Pelton, Francis, Kaplan, ok? Isso são vários tipos de turbinas, mas o que é uma turbina hidráulica? Só falar aqui assim, deixa eu pôr aqui assim, turbina hidráulica. Turbina... fluxo de fluido. Vocês vão falar isso tudo em máquinas hidráulicas, mas turbina hidráulica... Só para terem ideia, para aqueles que não têm obrigatoriedade nenhuma de saber isso, como é óbvio, por isso é que estão aqui. Essa Pelton. Uma turbina é composta por quê? Por exemplo, isto é uma turbina hidráulica, por exemplo, esta que está aqui, esta é uma Pelton. O que é que tem? Tem pás, que é isto que estão aqui, estas até são peculiares, podem ter turbinas hidráulicas deste género, ou seja, temos pás e temos no meio um veio, ok? Isto é uma turbina hidráulica. Mas podemos ter turbinas, outro tipo de turbinas. Que outro tipo de turbinas podemos ter? Podemos ter turbinas de gás, ok? Turbinas de gás, ok? Estão a ver aqui, esta aqui é uma turbina de gás, que é o caso dos turbocompressores. O que é que tem? Tem na mesma pás e tem aqui um rotor aqui no meio. Temos as turbinas eólicas, temos pás e temos aqui um rotor no meio, ok? Podemos ter turbinas de vapor, que se utiliza nas centrais termoelétricas, nas centrais nucleares. O que é que mais uma vez temos? Temos pás, neste caso temos um conjunto enorme de pás mesmo e temos um veio rodar. Portanto, para dizer que as turbinas, porque é que nós classificamos de turbina? Porquê? E já vamos ver que as bombas e os ventiladores é a mesma coisa. Tem pás e tem um veio no meio. Quando é que nós classificamos de turbina? Qual é o objetivo de uma turbina? É o quê? Fazer trabalho. Energia. Certo, mas transferir energia de onde para onde? Para o bem. Transferir energia do fluido, para ver que passa ali, para as pás. Dito de uma forma, é o fluido que põe as pás a andar. Está a ver? Na turbina hidráulica, a água vem lá do bico injetor, lá da cota alta, vem até cá abaixo, pumba, bate ali e põe as pás a rodar.
Na energia eólica vem o vento e põe as pás a andar. Nestas turbinas de gás, desculpem, nas turbinas de gás, até as dos aviões também, estão a ver? Portanto, fazemos os gases de escape passar numas pás e põe as pás a andar. Numa turbina a vapor, nós agarramos e pomos a água no estado gasoso, numa caldeira, num reator nuclear, e portanto vamos pôr o vapor da água a passar nas pás. Então o objetivo de uma turbina, por isso é que a turbina é diferente de bombas, compressores e ventiladores, que o objetivo é transferir energia do fluido para as pás, ok? Quando nós passamos agora a falar de, deixa-me só voltar aqui assim atrás, turbinas, mas agora vai ser turbina hidráulica, se falarmos em bomba hidráulica, ok? Uma bomba hidráulica é composta por quê? Está aqui, estão a ver, a bomba hidráulica, este não é o melhor exemplo, deixa-me só voltar aqui assim atrás a ver se está aqui uma bomba hidráulica, barragem hidráulica, a ver se aparece. As turbinas é das pás para o veio, as bombas é do veio para as pás. Exatamente. Portanto, a turbina é do fluido para as pás. Está bem? Esse é o objetivo, transferir Sim. energia, portanto, do nosso fluido para as pás. Isso é a turbina. As turbinas produzem trabalho. As turbinas, o trabalho vai ser sempre, o sinal vai ter que sempre ser de quê? De acordo com a convenção? Positivo. De acordo com a convenção é positivo. Ou seja, se é negativo, o que é que tens de fazer, Ruben? É um compressor ou então Não, tenho que trocar o sinal. Se disseres que é uma turbina e te der um valor negativo, vais ter que trocar o sinal. Exato. Ajustar o sinal, portanto, à convenção de sinais que temos. Então não me parece aqui uma bomba, pá. Bomba hidráulica, deixa cá ver, pás, barragem. Ok, está aqui. Por exemplo, isto uma bomba, qualquer que ela seja, igual, tem na mesma pás e tem na mesma um veio no meio. Isto também são bombas. Bombas de água, qualquer que seja, tem pás, tem um rotor aqui no meio e tem pás à volta. Para dizer que, portanto, atualmente as turbinas da Aguieira e de outras barragens trabalham durante a noite, trabalham como bombas, a bombear a água para cima, ligadas, vão buscar energia elétrica à rede e puxam a água para cima. E durante o dia, como a energia é mais cara, estou a trabalhar como turbinas. Estão a ver? Antigamente só se falava, as barragens eram só feitas com turbinas, que a água vinha das nascentes e ia até ao mar e só aproveitávamos uma passagem da água em cada uma das barragens. Hoje em dia, a maior parte das barragens todas já bombeiam à noite, que é mais barato. Aliás, do ponto de vista energético, a melhor conjugação é termos eólicas a fornecer durante a noite energia para puxar essas bombas, puxarem água para cima, ok? Porque a energia assim fica mesmo muito barata. Agora dizer, então uma bomba é ao contrário, estão a ver? Transferimos, são as pás que põem o fluido a andar. Portanto, pomos a transferência de energia das pás para o fluido. E dentro deste campo, que chamamos bombas, eu estou a dizer que gostava que vocês já nesta fase ficassem com a ideia que nós estamos a ver que chamamos bombas, compressores, atenção, com pares, também há outros tipos de compressores, há o compressores, por exemplo, dos compressores rutas, os compressores alternativos, há muitos tipos de compressores, mas compressores com pares também. Há compressores de pás e há ventiladores. Okay? Qual é a diferença entre bomba, compressor e ventilador se o objetivo de qualquer um destes é transferir energia das pás para o fluido? Qual é a diferença entre uma bomba, ventilador e compressor? Talvez o dar mais velocidade ou mais pressão ao fluido. Então vamos começar aqui por coisa, que é, a turbina chama sempre turbina independentemente do estado físico que nós temos da substância, seja gasoso mais líquido, seja líquido, sempre turbina, ok? Se for a transferência de energia for das pás, do fluido para as pás, chama-se sempre turbina, estamos nós no estado líquido mais ágil ou gasoso. Se tivermos depois a transferir energia das pás para o fluido, nós chamamos bomba se estivermos no estado líquido, ok? Chamamos ventilador ou compressor se estivermos no estado gasoso. Qual é a diferença entre ser ventilador ou compressor? O ventilador permite-nos apenas movimentar as moléculas, ou seja, transferir para lhes dar energia cinética, é o que fazemos com as ventoinhas até a nossa casa para movimentar o ar, porque aquilo não arrefece, não é? Aquele movimento é o ar. Isso é um ventilador. Diz, desculpa? O compressor aumenta a pressão porque comprime o ar. O objetivo do compressor, está a ver, Ruben, é exatamente comprimir, não é aumentar propriamente a pressão, é diminuir o volume que as moléculas fazem. Portanto, o compressor tem como objetivo comprimir. E eu gostava que vocês começassem desde já a esclarecer estes conceitos, está bem? Que é turbina
chama sempre turbina quando transferimos energia, portanto, do fluido para as pás, sempre turbina, qualquer que seja o nosso estado físico. Chamamos bomba, ventilador ou compressor, de forma distinta consoante os estados físicos. Bomba, sempre que estivermos no estado líquido. Se estivermos no estado gasoso ou até de mistura bifásica, já vai ser compressor ou ventilador. E, tendo objetivos diferentes, ventilador para movimentar, ou seja, é o equivalente à bomba, compressor, como já estamos num estado de compressibilidade, para diminuir o volume das moléculas. Está bem? Ok? Chamar-vos já uma nota que eu referi depois isto também sempre no terceiro ano, em máquinas alternativas. No mundo profissional, há muito o hábito, isso nunca cheguei a conseguir compreender porquê, mas há um bocado essa gíria que é de, vulgarmente, muitas pessoas profissionalmente chamam turbina. Saúde, que faz falta, chamam de turbina às pás, ok? Não sei porquê, mas às vezes podem-vos dizer assim, olha ali as turbinas. Vocês dizem, onde é que está a turbina? As pessoas estão-se a referir às pás. Até nas eólicas, estão a ver nas eólicas, olha, está ali uma turbina. Atenção, a turbina é o conjunto todo. Aquilo não é? Tem pás e tem rotor, mas há muito hábito, desde pessoas, olhem, eu aprendi imenso na minha vida com um senhor, portanto, que é um senhor eletricista, que me ensinou imensas coisas na minha vida, profissional e de aprender a reparar coisas, e uma das questões que eu reparei várias vezes com ele eram máquinas de lavar roupa e louça, daquelas máquinas, não é? E uma máquina de lavar roupa ou louça, acham que tem o quê? Turbinas, bombas, ventiladores ou compressores? Uma máquina de? De lavar a Bombas. roupa. Ou a louça. Tem bombas. Bombas, sim. Só tem bombas, certo? Porquê? Mas as bombas são constituídas por veios e por pás, como é óbvio. Porque a água entra lá para dentro por diferença de pressões e depois a água anda lá a circular sempre com bombas. Podem ter uma, duas, três bombas, depende muito. Estão a ver? E quer nesse meio de eletricistas, mas também em termos industriais, até no setor automóvel, há muito hábito das pessoas chamarem de turbina. E, portanto, depois, quando comecei a estudar e nestas áreas da mecânica, comecei a ficar curioso e mesmo a começar a perguntar mesmo a algumas pessoas nos turbocompressores porque é que chamavam de turbinas, chamavam compressores, e comecei a perceber que, efetivamente, há um hábito das pessoas chamarem às pás turbinas, ok? Que nunca consegui Para compreender tocar nesse assunto, professor. Só que isso e depois gera uma certa confusão, tá a ver? Claro que nós devemos ser humildes, aliás, eu recordo-me quando depois já sabia isso e perguntei-lhe, que era um senhor muito mais velho que eu, como é óbvio, que eu perguntei, mas onde é que está a turbina aqui? E ele, caso não vês, está ali, epá, e aquilo me teve a confusão que eu só via lá uma bomba, nós estamos a reparar a bomba, mas onde é que é mesmo? Ele, então não vejo aqui, mas ponha lá o dedo. Qual é a peça? E ele pôs-me em cima da peça. Epá, eu comecei a estar atento e disse, olha, pois é, a malta tem o hábito de chamar turbina a pá. E isto é muito corrente, as pessoas chamarem no dia-a-dia turbinas às pás. As pessoas querem dizer as pás e chamam de turbina. Claro, quando nós depois estudamos esta classificação, quer as bombas, quer as pás têm veios e têm pás, estás a ver? E as próprias, como é agora estas que vos falei já, por exemplo, na barragem da Agueira e noutras barragens, na realidade, elas tanto podem trabalhar como pás como turbinas. Depende se nós pomos um motor elétrico a pôr o veio a rodar ou tiramos o motor elétrico até para mudar um transformador elétrico para termos conversão de energia cinética rotacional em energia elétrica, ok? E eu por hoje ia ficar isto com vocês. O que é que eu queria que vocês fizessem? Na próxima semana que tiverem a fazer problemas com a professora Raquel, vocês vão dar difusores. Para a semana vou dar outros exemplos disto tudo e reparem que agora a grande questão é que nós, em todos estes equipamentos, podemos ou não podemos simplificar. Isto é a particularidade da termodinâmica. É que nunca vale a pena empinar, porque nós podemos dizer, olha, um difusor convergente, por exemplo. Há uma abordagem normal, mas nós dizemos, olha, normalmente nós podemos desprezar a transferência de energia sob a forma de calor, mesmo no exaustor, porque a quantidade de energia que passa da chapa cá para fora é baixo. Mas quem é que decide se despreza ou não despreza? Somos nós. Então imagina que no exercício nós dizemos que não é para desprezar. Este termo, nesta simplificação, que estamos aqui a dizer que o calor é igual a zero, já deixa de ser igual a zero, ok? Perceber que o que é que eu peço? Que vocês, nesta fase, agarrem nesta ideia toda que vos tenho estado a transmitir e para todos os problemas que façam, usem isto. Usem mesmo como
entre aspas, como um apoio. Eu não gosto de dizer cábulas, porque cábulas tem uma conotação negativa, ok? E na realidade é para nós ganharmos rotina, ninguém tem que, ao início, nós normalmente não fixamos as coisas, né? Se nós ganhamos uma rotina mental, chegamos lá. E usem estes 2 slides como referência quando estão a pensar num problema. E depois de lerem o problema, façam estes passinhos. Tá? Pode não ser por esta ordem, mas façam estes passinhos, que é para vocês vão dar conta que as equações vão-vos aparecer sempre. E quando chegarem aqui ao final, para já nos falta-nos falar depois dos sistemas em regime permanente, mas portanto vamos lá ter, desculpa, em regime transitório, mas vocês vão ver que têm todas as ferramentas para trabalhar. E não vai haver um único problema que vocês vão dizer eu não estou a ver como é que vou resolver. Porquê? Porque vocês já analisaram o problema, já têm na vossa cabeça, já escreveram todas as ferramentas de equações ou tabelas e propriedades, já têm todas as ferramentas para os trabalharem. E a termodinâmica tem esta particularidade que é, se compreenderem isto, não tenho a menor dúvida que vocês se arriscam a tirar boas notas, porque os problemas não saem disto. Ok, que não saem mesmo disto. Dúvidas ou questões que queiram falar aqui nestes minutos que têm antes de mudar para uma aula de... Vocês têm aula a seguir de quê? Fundamentos de Ciência dos Materiais. Fundamentos de Ciências Materiais, ok. Confesso que não é tanta piada como termodinâmica. Nem não. mas também lá passei, atenção, ninguém morre por isso, né? Os diagramas de ferro, carbono e essas coisadas, né? Ainda me lembro Isso é disso. só em materiais de engenharia. Em materiais de engenharia, pronto, mas tudo é conhecimento, mas lá está, depois temos mais afinados para umas coisas ou para outras, e eu não é daquelas coisas onde fiquei encantado. Não. Consegue ser interessante e ao mesmo tempo um bocadinho... Sim. É mais pesado, é mais entediante. maçudo, sim. É Muito muito bem. teórica. Dúvidas que tenham sobre isto? Professor, nós na lei de Joule, os tanques A e B consideram-se tanques isolados. Se consideram tanques isolados? Não. Porquê é que diz isolados? Isolados Eu digo isto porque eu durante a semana fiz um exercício 4.53 e dizia que era um tanque isolado e usei basicamente a lei de Joule para resolver. O que tu vais considerar aqui é que tu tens o tanque, ele está em contacto com a vizinhança, estás a ver? Se fosse isolado, estavas a ver que ele não iria ter transferência aqui com a vizinhança, não é? Está isolado. Tu consideras que ele está imerso numa vizinhança a uma temperatura constante, não é? Mas é similar, depende agora só ver mesmo o conceito em si. Foi, por acaso, talvez não seja, por isso é que eu estava a perguntar, porque dizia que era isolado e trabalho e calor foi considerado desprezável. Em princípio, sim, ou seja, se estás a considerar que é isolado, Diz no problema que é isolado. é porque não vai ter transferência de energia, não é? Ok? Depois também a variação de energia interna também era 0 Sim. e a temperatura era Só estou a A2 dizer era é que igual a 1. nós aqui na formação da lei de Joule, nós não dizemos que os depósitos são isolados, só era isso que eu queria esclarecer, estás a ver? Sim. Tu dizes que os depósitos estão em contacto com uma vizinhança, não é? Que tu até monitorizas aqui com o termómetro da temperatura. E como viste que não houve alteração da temperatura, dizes que não houve variação, na expansão livre não houve variação de energia sob a forma de calor, digamos, do ar lá dentro para a água aqui de fora. Mas não é isolado, porque se houvesse, nós íamos subir a temperatura ou baixar a temperatura, ok? Certíssimo. Mais alguma questão? Alguma dúvida para já? Então, eu tenho curiosidade na parte dos turbocompressores. O que é que tem um turbocompressor? Quando diz lá, temos de um lado uma turbina, do outro lado temos... exatamente, a compressora. Então, deixa-me lá pôr-te aqui um exemplo, a gente pode falar disto rapidamente. Bom fim de semana, tudo bom para si. Tá, obrigado, igualmente. Vamos só aqui saciar, antes para não chegar atrasado, umas máquinas alternativas. Deixa lá ver, PPT, nós falamos disso... desculpa, neste. Sobre alimentação. Onde é que está? Sobre alimentação. Turbocompressor, o que é que temos? Tens aqui, está aqui outra imagem. Temos a turbina e a compressora. Está ali, está aqui, sim. Ou seja, tens, depois a gente vai ver isto, dá um vídeo. De um lado tens as pás, o veio, do outro lado tens as pás e o veio, é igualzinho. Exatamente. Porquê é que classificamos de um lado turbina e do outro lado compressor? Porque de um lado tu fazes fazer passar os gases de escape, ou seja, estás a transferir energia dos gases para as pás rodarem. Essa energia cinética rotacional está a ser transferida pelo veio de ligação ao outro lado,
e do outro lado vai estar a comprimir as moléculas, estás a transferir energia das pás para o fluido, por isso é como classificas, como estás, turbina é sempre, não é? Quando estás a transferir, do outro lado é compressor, porque o fluido é o ar, está no estado gasoso, porque se fosse no estado líquido era uma bomba, e depois, entre turbina e compressor e ventilador, neste caso é um compressor que o objetivo é comprimir o ar para teres o ar a ocupar menos volume e com isso meteres mais massa de ar no motor e com isso meteres mais massa de combustível, ok? Por curiosidade, lembras-te qual é a velocidade de rotação que isto roda ou não? Ui, são muitas. Mas são São muitas, mas muitas. é bom começar a ganhar sensibilidade. Eu não 16 conheço mil? Eu não conheço máquina nenhuma que funcione a velocidades com isto. Há turbos que são a 250 mil rotações. 250 mil rotações, um turbo. Ok? E é muito vulgar andarem nas 180 mil rotações, quando eles estão à velocidade máxima. Essas são velocidades, não conheço mais, poderá haver, não é? Não conheço máquina nenhuma que trabalhe a velocidades tão elevadas. Pá. Eu, Por isso é que eles são muito sensíveis aqui, mesmo a questão de lubrificação, estás a ver aqui, se isto começa a ter problemas de lubrificação é o caos, não é? Rodarmos a esta velocidade. Eu, por acaso, no semestre passado fui ali à empresa, à Turbo Clinic, não sei se conhece. Sim. E estive lá a falar com o senhor, ele teve-me lá a mostrar o porquê deles partirem, de terem demasiada rotação. Eu depois disse, olha, o meu anda a 2 VAR há 3 anos nunca partiu, mas não sei quando é que vai acontecer. Que ele teve-me lá a dizer, por causa quando tem muita rotação, a parte das pás começa-se a desgastar, depois acaba por partir. Provavelmente a lubrificação não consegue acompanhar. Depois temos aqui, olha, tens os turbos já agora, portanto, tem os turbos de geometria fixa e de geometria variável. Como é óbvio, por exemplo, vocês vão estudar nas máquinas hidráulicas que aquelas turbinas que falámos, as pás das Kaplan, da Francis, da Pelton, não, mas as outras nós podemos alterar a inclinação da pá para ganhar mais rendimento. Ora, aqui o turbocompressor também há turbocompressor de geometria variável, nós damos isto na cadeira de terceiro ano, máquinas alternativas, mas como é óbvio nunca podíamos ter pás tão fininhas, nós temos lá também uns modelos lá no laboratório para vocês verem isto, penso que no CTESP não andam lá no laboratório nesta área, penso eu, mas portanto, tem lá, nós temos, andaram? A gente não, viu... tínhamos era nas oficinas, no meu Sim, meu a gente viu uns turbos lá nas oficinas, no entanto okay. nós fomos ao laboratório. Aqueles modelos estão lá em corte, que até foram feitos há uns anos com alunos. Nós chegamos a ir lá. Onde tem lá exatamente um destes também de geometria variável, ok? Não sei se chegarmos a mostrar este, o que altera não podia ser como nas máquinas hidráulicas, que as máquinas hidráulicas andam nas 480 rotações por minuto, nós não poderíamos nunca ter pás ou oscilar, seriam extremamente frágeis. O que se faz é alterar o ângulo que o escoamento faz incidência sobre as pás com estes defletores, ok? Professor, outra questão. Ruben, tens de ser breve que eu estou a olhar para o relógio, são 5h30, depois vais chegar tarde. É o Fernando Simões, depois vais lá entrar tarde por causa que estamos aqui à conversa. Diz lá, diz. O professor há pouco também disse... parte um bocado do princípio daquilo que o professor diz na primeira aula, nós também decidimos aquelas é que vamos, não é? Sim, mas eu não quero ser eu culpado por vocês não irem às outras aulas, estás a ver? Não, professor, não se preocupe, que a sala é já aqui ao lado. Diz lá, diz lá. O professor ainda há pouco disse geometria fixa. Eu não entendo o porquê de dizerem geometria fixa se ele não tem geometria, apenas tem pás.